Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Sequência da grande jornada esportiva. Júlio Nascimento teve na casinha, transmitiu o empate da Ponte Preta 1-1 contra a equipe do Mirassol. E agora vamos para Guarani, que entra em campo, aliás já está em campo para enfrentar a equipe do Santo André. Aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Atenção, torcedor do Bugre, com o hino de Bruno Guzmán no fundo, na guitarra. Se o técnico Daniel Paulista definiu, você confere aí na Bandeirantes. 30, Maurício Kozlinski. 13, Diogo Matheus. 34 para Derlan. 22, Ronaldo Alves. 16 para Matheus Pereira. Meia dúzia, Bruno Silva. 32, Rodrigo Andrade. 10 para Giovanni Augusto. 97, Iago. 11, Lucão do Break. E 7 para Júlio César. Kozlinski, Diogo Matheus, Derlan, Ronaldo Alves e Matheus Pereira. Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Iago, Júlio César e Lucão do Break. No banco, Gabriel Mesquita, Eliel, Matheus Ludic, Hernando, João Vitor, Eduardo Persson, Índio, Madson, Vitinho, Maxwell, Renanzinho e Ronaldinho. Santo André do Coração. Santo André, o Ramalhão, o bonde do Carpa tá chegando aí. Jefferson Paulino vai com a número 12. Thiago Enes 2. Luiz Gustavo 3. Carlão é 4. Italisson meia dúzia. Sabino vai com a 5. 7 para Dudu Vieira. 8 para Tiaguinho e 10 para Lucas Lourenço. 9 Júnior Todinho. 11 Lucas Tocantins. Jefferson Paulino, Thiago Enes, Luiz Gustavo, Carlão e Talisson. Sabino, Dudu, Tiaguinho e Lucas Lourenço. Todinho e Lucas Tocantins. No banco, Fabrício Santana, Gabriel Cabral, Lucas Costa, Denis Germano, Jatobá, Kevin, Bruno Xavier, Giovanni, Lucas Cardoso, Emerson e Rochinha. Arbitragem do jogo. Hilbert Esteban da Silva será o árbitro. Assistente 1, Daniel Luiz Marques. O número 2, Miguel Caetano Ribeiro da Costa. E no VAR, Tiago Duarte Peixoto. Carlos Batista. Vai começar o jogo, partida marcada para 20 horas e 30 minutos. Estamos em cima da pinta. Neste momento, os times já estão posicionados. A equipe do Guarani vem com o uniforme número 1, camisas verdes, calções brancos, meiões brancos. Time do Santo André com o uniforme número 1, camisas brancas, calções azuis, meiões azuis. Apita o árbitro! A bola está rolando no brinco. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, o microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Sempre Guarani. Primeira falta do jogo, bola parada. Aproveito para cumprimentar Bruno Guzmán, nosso ouvinte comentarista, ganhou o rádio com faixa estendida para sintonizar a Rádio Bandeirantes 85.7. Vai comentar o jogo. Alô, Bruno Guzmán, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista. Tá me ouvindo aí? Sim, tô ouvindo, pode falar. Então tá bom, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo radinho, muito bom inclusive, muito legal. É um prazer estar aqui com vocês, só ídolos aqui da Rádio Campineira, então vamos lá, uma vitória do Bugrão hoje não seria nada mal. Carlos Henrique, bate pesado, alô Cegão, um abraço pra você, boa noite.
Boa noite, Batista. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Hoje o Daniel Paulista coloca um time mais ofensivo. Coloca Iago de começo, um extremo ofensivo e tira o Índio do time. Nitidamente colocando o Guarani para tentar conseguir uma vitória, Batista. Gleger Zorzinho, você por dentro do jogo, jornada dupla para você. Alô, Gleger, um abraço, boa noite. Prazer imenso estar novamente aqui na transmissão, Batista, e o Guarani, um time ofensivo hoje. A expectativa é muito boa, expectativa de vitória, viu, Batistão? Domina pela direita Thiago Enes para a equipe do Santo André. Faz o lançamento Bruno Silva. Chega, rouba, tocando para Matheus Pereira. Lança o jogo no campo de ataque. A bola vai para a linha lateral. Lucão do break reclama. A bola saiu, arremesso é para a equipe do Santo André. Pela direita, Thiago Enes vem para fazer a reposição. Autorizado. Repõe no campo de ataque. Pela direita, tenta a descida Santo André. Marcação do time do Guarani. Não conseguiu dominar Júlio César. A bola volta com o Thiago Enes. Ele vem margeando o campo. Dá um tapinha de perna à direita. Lança na frente. Chega bem. Derran afasta, tira. Joga para fora, para a linha lateral em arremesso. É pela direita. Vem para a bola Thiago Enes para fazer a reposição. 26 graus a temperatura. Calor em Campinas nesse sábado à noite. Thiago Enes autorizado. Levantou a bola na área. Chega lá atrás para tirar a defensiva da equipe do Guarani. O rebote volta com o Thiago Enes. Ele levanta para dentro do círculo central. Vem lá, paz, Bruno Silva de cabeça para tirar. Thiago Enes meteu o pé direito. Levantou para dentro da grande área. Kozlinski vem pelo alto, pega firme e vai sair jogando lá atrás o time do Guarani. A linha de cortadores elétricos Zap Titan possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Vem embora, Iago, pé direito, levantou na área, deu rebote, Luiz Gustavo voltou, dominou, Giovanni Augusto vem pela esquerda, levantamento, cruzamento, veio na bola, tocou no campo, break, é gol! Na marca de 4 minutos passados, primeiro tempo, Lucão do break para fazer o gol do Guarani. A bola com Giovanni Augusto e ele dominou, rolou pela esquerda, Matheus Pereira bateu cruzado, a bola tocou no zagueiro e Lucão do break estava de costas para o gol. Jogou a perna numa puxeta e mandou a bola no fundo do gol do Santo André. Ela bateu lá dentro e fez chorar. Lucão do break, usando o recurso técnico de costa para o gol, não havia tempo de virar. E aí ele puxou para enfiar a bola no fundo do gol. Ela bateu lá dentro e fez chorar. A torcida vibra, da pele até o osso. Guarani marca no comecinho do jogo, o melhor dos mundos, Lucão do break para estofar a rede. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Lucão do break, 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 camisa 11. Do jogo no brinco, hoje sempre Guarani 1, Santo André 0 e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Não
poderia ser melhor para a equipe do Guarani, Batista. Jogada trabalhada pelo lado do campo. O Iago, grande responsável pelo gol por este lado da equipe do Guarani. Ele deu um toque no Giovanni Augusto. Este ainda percebeu o Matheus Pereira, que tentou fuzilar. E aí no rebote quem estava? Lucão do Break. Como você falou, não dava tempo para fazer outra coisa a não ser tentar a puxeta. E aí, melhor para a equipe do Guarani. Um belo gol, início do jogo. Guarani na frente, 1-0, Batista. Escanteio para o time do Santo André, lá pela esquerda, vem para a bola o Ramalhão. Thalisson levantou, bola cruzada, falhou Kozlinski, mas o jogo já estava parado. O árbitro parou, marcou falta no Kozlinski. E aí, Bruno Guzmán vibrou bastante aí com o gol, mais um do Lucão do Break, hein, Bruno Guzmán? Vibrei bastante, o cara tá voando, procurando o jogo o tempo inteiro. E para mim fica claro que, na minha visão de futebol, que você montar um time adequado para cada partida faz toda a diferença. Essa mudança do Iago hoje, jogando contra o Santo André, que é um time que empata bastante, que se fecha bastante, fez toda a diferença essa jogada do Iago. Muito bom. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7 minutos e 40, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, Estádio Brinco de Ouro em Campinas. Lucão do Break foi na rede. Guarani 1, Santo André 0, alô, Edu Pinheiro. Sim, amigo Batista, um abraço para você. É o terceiro gol do Lucão do Break no Paulistão, é o 10º gol dele desde que ele chegou em maio do ano passado. O Guarani encosta no grupo A. Corinthians tem 14 pontos. Corinthians joga amanhã contra o Red Bull Bragantino, 11 horas na Neoquímica Arena. E o Guarani nesse momento com 13. Então 14 do Corinthians e 13 do Guarani em pontos nesse momento. Bandeirantes. Bandeirantes AM 1170 para Campinas, que também recebe o sinal 85,7 para Ribeirão Preto AM 1270. E aqui escanteio para o time do Ramalhão bater lá pela esquerda, Marcos Luiz. É jogada trabalhada pela equipe do Ramalhão no contra-ataque, Batista. Melhor chance até agora, principalmente no Ramalhão, pelo lado do campo, tá preocupado Kozlinski. Cruzamento na cobrança de escanteio, a bola veio viva pelo alto, Kozlinski, mais uma falta no camisa 30 do Guarani. Tá caído, o árbitro parou, marcou falta para o Guarani bater lá dentro da pequena área. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Labastini de preparação de paredes, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Carlos Henrique, o bate pesado, o melhor dos mundos, um gol muito cedo, Lucão do Break na rede em CH. Ele vive um momento especial, né, Batista? Tem sorte, tomou a decisão correta, bem posicionado e fez um golaço de puxeta. É como você disse, num jogo difícil que o Guarani precisa vencer em casa, sair na frente é tudo de bom. Placar de 1-0, o time do Guarani está vencendo o jogo. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Lá vem o Santo André, Thalisson dominou, pé direito, bateu pro gol, Kozlinski caiu pro canto direito, fez a defesa, pega firme, sem rebote. Eu sigo com o giro do placar. Estádio Brinco de Ouro, Campeonato Paulista 2022, Guarani 1, Santo André 0. Pois é, amigo Batista, quem narrou aqui, Mirassol 1, Ponte também 1, foi o Júlio Nascimento. Então, Mirassol e Ponte, empate de 1-1. E um abraço para Luci, lá no Jardim Olina, e toda a sua família curtindo a Bandeirantes. O sorriso é o seu cartão de visitas. A Odontoclinic, maior rede de clínicas odontológicas do país, preparou uma campanha especial de implantes dentários. E vem levantamento, bola na área, Dudu bateu, vai embora.
Pra fora pela linha de fundo, Dudu Vieira meteu o pé canhoto na entrada da área, ela subiu, saiu em tiro de meta pro Guarani bater. Jogador perigoso, sempre que ele tem a possibilidade, Batista, acaba chutando contra a meta do Guarani. Por sorte, ela passou sem perigo, foi embora, tiro de meta, 1-0, Bugre na frente. E atenção para a campanha da Odonto Clinic. Ligue ou chame pelo WhatsApp e reserve o seu horário. 33427000, repetindo 33427000. Venha para número 1 do Brasil em implantes odontológicos. Odonto Clinic, porque você realmente será muito bem atendido. Odonto Clinic. Domina Carlão, ele ingressa no campo de ataque, vem pela meia canhota, rola o jogo, toca atrás, o time do Santo André está perdendo o jogo. Sabino devolve a bola pela esquerda para Carlão, ele vai derivando lá pela esquerda, enfiando para Tiaguinho, volta a bola para Carlão, ele recolhe no campo de ataque, vem a marcação de Rodrigo Andrade, é obrigado a recuar, vem para Luiz Gustavo, lançou na frente, se manda, veio para a bola do Dudu Vieira, tentou bater, chegou a marcação, a bola voltou, dominou Lucas Lourenço, chega Bruno Silva para afastar, armando o contra-golpe do time do Guarani pela direita com Giovanni Augusto, ele domina, sai da marcação, pesada com 2 no costado, perdeu, recuperou, vem para a bola o time do Santo André, placar de 1-0, mas o Guarani atento, ligado, com uma malha de marcação protetora funcionando, Giovanni Augusto domina, soltando pela direita, se manda Júlio César, pico direito na grande área para Giovanni Augusto, pé direito, bateu a bola desviada. Vai a linha de fundo, vem Jefferson Paulino, ex-Guarani para afastar, chegou tirando a Cortag com quase 3 décadas de atividade. Conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Gleger Zorzin com 13 do primeiro tempo e o Guarani vence, placar de 1-0, Gleger. Que golaço do Lucão do Break, né, Batista? O Guarani mantém uma estratégia interessante, eu gosto do posicionamento, acho que faz um bom jogo, solidez defensiva. O Guarani tem tudo para faturar mais 3 pontos hoje, Batista. Vem pra bola para fazer a cobrança de arremesso lateral pela direita. Thiago Enes é pro Ramalhão. Levantou a bola na área. Subiu bem lá atrás. Tira, afasta Derlan. A bola no rebote caiu pela direita. Domina. Recebe Luiz Gustavo, o capitão da equipe do Santo André. Retrai entregando para Carlão. Carlão domina. Vai pro campo de ataque. Levanta da esquerda para a direita no peitoral de Thiago Enes. Dominou no pé direito. Levantou cruzamento. Passa por toda a extensão da grande área, vem lá atrás para afastar o time do Guarani, já esboça o contragolpe. Corbela Tintas, a parceira do Pintura, aqui você encontra Coral, proteção, sol e chuva, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Domina pela esquerda, vem pra bola na passagem, Matheus Pereira. Ele toca, tenta girar, vai pro solo, o árbitro parou, marcou falta nele do Dudu Vieira. É falta no campo de defesa. Time do Guarani se mantém com esse resultado na vice-liderança do grupo. Corinthians lidera com 14, Guarani vai a 13. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Bola levantada na entrada da grande área para o Lucão do Break, Luiz Gustavo. Chega, afasta, vem Giovanni Augusto, domina na primeira. Perdeu na segunda, mas ganhou arremesso lateral porque o Dudu Vieira toca a bola para fora, para a linha lateral. É arremesso, vem para Matheus Pereira fazer a reposição para Giovanni Augusto. Ele domina a rola, toca para trás no campo de defesa, vem lá de trás Ronaldo Alves dominando. Ingressa dentro do círculo central, domina a parte de perto direita, abriu na ponta longa demais. Essa bola ela vai para fora, para a linha lateral. Em arremesso para o Santo André. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Paulista 2022, estádio Brinco de Ouro da Princesa, na frente o Guarani, Lucão do Break, marcou. Guarani 1, Santo André 0. Olha a Taça Guanabara deu Fluminense, hein? Germancano e Gustavo, Fluminense 2, Vasco 0. Essa vem do bairro São Bernardo, é do Rogério Teixeira, diz que o Bugre vence 3-1. Grande abraço, Rogério. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bola cruzada na área, chega lá atrás para tirar. Ronaldo Alves de cabeça colocou para fora pela linha de fundo em escanteio para o Santo André bater. É, o Ronaldo Alves apareceu, Batista, jogador que acabou dando entrosamento ali na zaga com o Derlan. Último atleta a tocar na bola, escanteio para a equipe do Santo André, 1-0 Guarani. Escanteio, bola levantada na área, já subiu lá atrás, Ronaldo Alves afasta Thiago Enes, pega o rebote, rola para dentro do círculo central, 17 minutos passados, primeiro tempo, placar de 1-0. Bola aberta pela direita, o time do Guarani vai ganhando, mas o Santo André está com a bola. Sabino tentou levar, Rodrigo Andrade na marcação para Bruno Silva, voltou Ronaldo Alves, levanta no campo de ataque na tentativa de passagem de bola para o Lucão. Ele estava dentro do círculo central, atrás dele Carlão. Carlão pega, domina para o time do Santo André. O sorriso é o seu cartão de visita. A Odontoclinic, maior rede de clínicas odontológicas do país, prepara uma campanha especial de implantes dentários para você voltar a sorrir. Dia 11 de março, anote aí. Dia 11 de março, você vai voltar a sorrir. Ligue ou chame pelo WhatsApp, reserve o seu horário 33427000, repetindo 33427000. Venha para número 1 do Brasil em implantes, Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Placar de 1-0, gol do Lucão do Break, de puxeta dentro da área. Usando o recurso técnico, não havia tempo de virar. É tempo de reação, essa é a inteligência tática. É tempo de reação, ou seja, escolher a posição correta para tocar da bola. Arremesso lateral, Matheus Pereira para Lucão do Break, para Giovanni Augusto, por elevação na área para Iago, sai Jefferson Paulino, pega firme, Carlos Henrique, bate pesado, placar de 1-0, o time do Guarani vence, mas está bem no jogo em CH. Eu só fico preocupado com essa posse de bola demasiada para o Santo André. O Guarani recuou, me parece que faz parte do plano de jogo do técnico Daniel, mas eu não gosto desse momento. É muita posse de bola para o Santo André. O Guarani tem que continuar em cima, ficar com a posse de bola. Vem Luiz Gustavo, domina para o time do Ramalhão no campo de ataque para Todinho. Ele tentou um passe que só ele entendeu o que pretendia fazer. A bola foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. Bruno Guzmán, nosso ouvinte comentarista. Estamos nos aproximando dos 20 minutos, 20 agora, marcando o cronômetro da Bandeirantes. E a sua análise, tá achando o que do jogo? Placar de 1-0 em Bruno. Batista, eu tenho que concordar com o CH aqui, que esse jogo, apesar de eu achar que faz parte do plano do Daniel Paulista, é um plano de jogo que deixa todo torcedor aflito, né? De dar essa bola para o Santo André, que assim como a Ponte Preta no derby também teve a bola em bastante, em um bom tempo do jogo, mas o Guarani está sabendo sofrer. O problema é que o Santo André ameaça um pouco mais que a Ponte no derby, então fica aí a preocupação. Placar de 1-0, gol do Lucão do Break. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Domina, vem Tiaguinho, abriu para Thalisson, dominou pela esquerda, vai para o fundo, meteu o pé canhoto, levantou na área. A bola desviada na defesa do Guarani, vai para fora. Tocou em Diogo Matheus, é escanteio para o Ramalhão bater.
Jogada trabalhada pelo Thalisson, ex-Guarani, né, Batista? E o Diogo Matheus foi o último a tocar na bola. Segue escanteio para o Ramalhão. Escanteio para o Ramalhão. 21 minutos passados do primeiro tempo. Levantamento na área. Thalisson chega. Bruno Silva afasta. A bola caiu reboteada lá pela direita. Diogo Matheus tentou descer em contragolpe. Não conseguiu. Chegou, tentou levar Lucas Lourenço. Marcação. Chega Bruno Silva. Passou pela esquerda. O árbitro está marcando falta para o Ramalhão. Caiu Lucas Lourenço. Parou, marcou falta, falta perigosa. Lateral da grande área, falta para o Ramalhão bater. Falta que deixa o técnico Daniel Paulista muito irritado, principalmente por ser uma falta perigosa. O Batista, aproveita aí, manda um abraço pro José de Arimateia, o Zezé. Tá lá em Três Pontas, mandou recado e disse que é teu fã, hein, Batistão? Opa, muito obrigado, Zezé. Forte abraço pra você, muito obrigado. Vem pra bola, tomando posição pela esquerda, o time do Santo André pra cobrança de falta lateral da grande área. É perigo contra a meta defensiva. Vigilantes. Os zagueiros do Guarani lá dentro da área, na entrada da pequena área. É falta pela esquerda, vem pra bola, vai tomando posição Thalisson. Parte o pé direito, levantamento, a bola vai embora pra fora pela linha de fundo, saiu em tiro de meta pro Guarani bater. Jogada que o Kozlinski aproveitou, inclusive, para conversar ali com os seus zagueiros, tentando orientar. Mas o tipo de falta que aconteceu, Batista, fez com que o técnico Daniel Paulista chamasse a atenção da marcação da linha de zaga do Guarani. 1-0 Bugre. E o Cláudio Zaidan, o grande Zaidan, tá ouvindo a nossa transmissão, mandou aqui a mensagem. Transmissão de primeira linha, parabéns para toda a equipe. O Manuel mandou um abraço, fica com Deus, Batista. Você também, que Deus te abençoe, caro amigo Cláudio Zaidan e o Manuel. Eles são ouvintes aqui da Bandeirantes Campinas. Domira veio para o jogo tentando a passagem. Júlio César na frente para Giovanni Augusto. Meteu no fundo. Júlio César, pé canhoto, cruzou na área. Jefferson Paulino pegou, mas antes, na origem da jogada, Giovanni Augusto foi acertado, pegar o 10 do Guarani. É falta marcada pela arbitragem. Hilberto Estevan da Silva para o jogo e marcou falta para o Bugre bater, Marquinhos. Pelo Júlio César, né, Batista? Ele percebeu ali o Giovanni Augusto, habilidoso, como você disse, o 10 do Guarani, acabou sofrendo a falta. Giovanni Augusto tá por ali, tem o próprio Júlio César. Quem sabe? Como é que é o ditado, Batista? 70% em média? Explica aí, Batistão. É isso aí, 70% dos gols em média saem de bola parada com 1 ou 2 toques. Vem pra bola para fazer a cobrança de falta o time do Guarani, meia esquerda, campo de ataque. Neste primeiro tempo, o Guarani atacando contra o gol do placar eletrônico. O meu coração está pedindo gol. Giovanni Augusto autorizado. Rolou jogada ensaiada, passe curto. Chegou, tocou Iago, a bola viva dentro da grande área. Diogo Matheus para Lucas do Break de cabeça. Vai embora para fora pela linha de fundo, mas o jogo já tinha sido impugnado. O lance impugnado, jogo parado, falta do Lucão do Break, é tiro de meta para o Santo André bater. Ele chegou atropelando como se fosse um trator, um verdadeiro tanque. E aí o árbitro muito próximo, o Hilbert Estevan, acabou marcando a falta do atacante do Guarani, Batista. A linha de cortadores elétricos Aptitan possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Quero mandar aqui também um grande abraço para o André Aranha. André Aranha, bugrino da pele até o osso, Vivi, esposa, e o Francisco. Alô, Francisco, lindo Francisco, filhinho da Vivi, do André Aranha, já gosta de futebol. Já fica ligado em futebol. Grande beijo para você, Francisco. Domina, vem para dentro do círculo central. Thiaguinho domina, toca o jogo rolando pela direita. Thiago Enes recolhe, gira, entrega, volta a bola para Thiaguinho. Ele recua,
Vem pela direita Luiz Gustavo, o time do Guarani integralmente recuado neste momento, esperando o time do Santo André para partir em contragolpe. O Guarani vence o jogo no Campo do Break, foi na rede 1-0 Bugre. Domina pela direita, vem Luiz Gustavo, zagueiro, toca o jogo, rola, vem para dentro, Tiaguinho, recebe, erra o passe, vem Matheus Pereira, errou o passe também, mas erra um festival de erros e aí sobra para Júlio César, ele domina, desceu em contra-ataque pela meia canhota, vem dominando e rolando, tocou para Giovanni Augusto, inverte o jogo lá do outro lado pela direita, domina tentando a passagem, domina Diogo Matheus, tocou para Iago, agora voltou Rodrigo Andrade pela direita para Diogo Matheus, voltou para Rodrigo Andrade, dominou, pé canhoto, bateu pro gol, pega! Jefferson Paulino, batida cruzada do bico direito na grande área, ele perna canhota, Rodrigo Andrade, Jefferson pegou Jefferson Paulino e não soltou o Marquinhos. Ele poderia ter tabelado um pouco mais, né, Batista? Arriscou, percebeu até que o Paulino estava um pouco adiantado e fuzilou contra a meta do Santo André. Paulino, ex-goleiro do Guarani, segurou e não deu rebote. E hoje no VAR, quem está operando a máquina é Thiago Duarte Peixoto. Thiago Duarte Peixoto está no VAR. Domina o time do Guarani pela esquerda. Júlio César para Lucão do Break. Ele faz a parede. Recua entregando para dentro do círculo central para Bruno Silva. Para Matheus Pereira. Outra vez para Bruno Silva na triangulação. Com Giovanni Augusto. Erra o passe o Matheus. Mas ele vem. Recupera Matheus Pereira. Recua para Giovanni. Giovanni já vem para recuar outra vez tocando. Começa tudo lá atrás do campo de defesa com Ronaldo Alves na combinação de jogo pela direita com Diogo Matheus. Para Iago. Ele puxa, vem pela meia direita no campo de ataque, retrai na peça de defesa para Ronaldo Alves, para Derlan. Derlan vem na cabeça do círculo central, dominando para o time alviverde de Campinas. Pela esquerda para Matheus Pereira, na frente para Giovanni Augusto. Deslocou o lançamento no fundo para Júlio César, tentou girar, passou pela marcação do Luiz Gustavo, entrada na área, pé direito, a bola desviada, pênalti! No braço do zagueiro, tocou no Sabino, chute da entrada da área, é pênalti, penalidade máxima para o Guarani bater. Júlio César derivou da lateral para dentro, veio para a entrada da área e de perna direita bateu firme, a bola explodiu no braço do Sabino. O lance vai ser checado, mas o pênalti está marcado, Marcos Luiz. Pênalti que para mim aconteceu, Batista. É claro que o lance será checado pelo VAR, mas o Júlio César acabou arriscando em um chute muito forte. O Sabino, que é médio volante, estava ali ajudando na zaga e acabou tocando na bola. Para mim, pênalti, claro, não dá nem para reclamar, hein, Batistão? Para você, Gleger Zorzinha, achou que foi pênalti? De acordo com a regra, bola na mão é cal. Para mim, pênalti. E para você, CH, achou que foi pênalti esse lance aí, em CH? Pênalti claro, Batista. Pênalti, lance está sendo checado pelo VAR. Thiago Duarte Peixoto é quem está no VAR. O árbitro está aguardando ali a comunicação via rádio para saber se realmente o pênalti será confirmado. Estamos com 29 minutos. Quase 30, o pênalti marcado. O time do Guarani está vencendo um gol de Lucão do Break aos 5 minutos da primeira etapa. Guarani Amarelo pode ampliar. Guarani pode ampliar. Vai tomar a posição Giovanni Augusto. Não sai da área. Com as mãos na cintura. Vai pra bola. O meu coração está pedindo gol. Giovanni Augusto respira fundo. Partiu o pé direito. Bateu. É gol! Passados primeiro tempo, Giovanni
Giovanni Augusto com imensa tranquilidade. Partiu, bateu de perna direita. Jefferson Paulino adivinhou o canto, pulou. Mas a bola veio forte com intensidade. Bateu no fundo do gol do Santo André. E fez chuva na bola parada. Giovanni Augusto estufou a rede. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. Bola no fundo do gol e a torcida vibra. Vibra da pele até o osso. 2-0, reflete as vibrações, química, o sentimento, a atmosfera do jogo no estádio Brinco de Ouro. A torcida faz a festa. Hoje sempre Guarani. Giovanni Augusto, 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 camisa 10. Ele, o autor do gol, amplia no Brinco. Guarani 2, Santo André 0 e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Olha, Batista, quem disse que não tem pênalti bem batido? Aliás, deu pro torcedor lembrar um pouquinho o Fumagalli. Aquela respiração funda que o Fumagalli fazia antes da cobrança do pênalti. E o Giovanni Augusto da mesma maneira. Olhou, encarou exatamente o Jefferson Paulino, goleiro da equipe do Santo André. E fuzilou a meta do Ramalhão. Um belo gol no estádio Brinco de Ouro. Giovanni Augusto foi na rede. 2-0, Guarani está vencendo. Bruno Guzmán, nosso ouvinte comentarista toda a jornada, tem um ouvinte participando. De imediato ele ganhou rádio FM, faixa estendida para ouvir 85.7 da Rádio Bandeirantes e comenta o jogo. E aí, Bruno, 2-0, melhor dos mundos, hein? Melhor dos mundos, assim como eu tinha falado antes, o CH também falou que fazia parte do plano de jogo aí do Daniel Paulista. Ficou evidente agora que o Guarani, mais uma vez, seguindo mais um jogo, abre o placar no começo do jogo, sabe sofrer, toca a bola com calma, mas quando chega com mais qualidade que o Santo André e consegue converter de novo numa coincidência quando break, Giovanni Augusto de pênalti. E é isso aí. Corbela Tintas, a parceiro do pintor. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento e variedade, qualidade, só tem ela, Corbela. Carlos Henrique, o bate pesado. Guarani que tá jogando de muito ou Santo André que não tá jogando nada, hein, CH? Guarani é cirúrgico no jogo, Batista. Fez 1-0. Baixou as linhas, jogando no contra-ataque. Naquele momento, na última vez que o amigo me chamou, o Santo André estava com 70% de posse de bola. Escanteios a favor e o Guarani desce 2 vezes, tem o pênalti e faz 2-0. Faz parte da estratégia. É perigoso não ficar com a bola, mas merece o resultado. O Guarani cirúrgico hoje, Batista. Giovanni Augusto fez o 3º gol dele e os 3 de pênaltis. Carpini tomou amarelo, hein? Carpini estava enxuriçando ali o árbitro, que não tem nenhum fio de cabelo na cabeça totalmente lisa. E o Berto Estevão da Silva deu o cartão amarelo para o Thiago Carpini, técnico do Ramalhão. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, 12h30 na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos, os gols da rodada e debate com os melhores comentaristas da televisão regional. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Paulista 2022, estádio Brinco de Ouro, 26 graus, a temperatura em Campinas. Guarani 2, Santo André 0. Pois aí, o Bravo Ituano abre 2-0 para cima da Ferroviária lá em Itu. Em primeiro tempo, gols de Igor e Neto Berola. Repito, Ituano 2, Ferroviária 0. E um abraço para o Dorival lá do Tropical. Está acertando o Guarani 2-0. Rádio Bandeirantes. Luiz Gustavo domina para o time do Santo André, vai embora para o campo de ataque, levantou na entrada da área, chegou para tirar, acabou lascando o Derlan, a bola saiu, foi embora pela linha de fundo, em escanteio para o Santo André bater. Escanteio para o Santo André, e anote aí, Batista, no lance anterior, na reclamação, o técnico Thiago Carpini recebeu o amarelo pelo árbitro da partida. Bola parada, cobrança de escanteio, 36 minutos, vem pra bola, pra batida pela direita o time do Santo André com Lucas Lourenço. Autorizado, partiu o pé direito, levantou na área, subiu Sabino de cabeça. Diogo Matheus afasta, tira, a bola caiu no rebote com Dudu Vieira. O último homem do time do Santo André, ele sai jogando com Jefferson Paulino, que está bem longe da sua área de meta. Na intermediária, jogando como líbero. Time do Guarani todo recuado, só o Lucão do Break dentro do círculo central. Luiz Gustavo domina e empurra, jogou para a lateral pela direita, Thiago Enes. Recolhe, domina, recua, chama de novo Luiz Gustavo, ele domina e solta lá pela esquerda. Busca Carlão, Carlão vem para dentro do círculo central, entregando para Luiz Gustavo. Abriu na lateral pela direita para Lucas Lourenço, ele engana a marcação. Na composição está Júlio César, a bola recuada vem para Carlão. Carlão domina dentro do círculo central para fazer o passe. Santo André domina, Guarani só cerca. Vem para a bola pela direita, Luiz Gustavo pela meia. Rola rasteirinho para Sabino, Sabino, médio volante do Ramalhão, voltando para Luiz Gustavo, zagueiro central, entrega para Thiaguinho pela meia esquerda. Ele atravessa uma bola da esquerda para a direita, de uma extremidade a outra. Thiago Enes de cabeça, jogou na área, Derlan chegou, afastou, tirou, completa Matheus Pereira e joga para fora, para a linha lateral. E arremesso, tem prensa, cobra o time do Ramalhão. Domina pela direita, Dudu Vieira pela meia para fazer a articulação da jogada. Retrai para Luiz Gustavo, toca ainda mais atrás, vem para Carlão. Carlão domina com a perna canhota, faz o passe na lateral. Alisson, ele recebe, entrega para Thiaguinho, dá um tapinha na bola, erra o passe, vem Bruno Silva para afastar e tira. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas no mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Placar de 2-0, o time do Guarani vai neste momento vencendo o jogo. Uma bomba! Chegou Kozlinski, afasta, vem Thalisson, toca na bola, ela vai embora para fora pela linha de fundo. Uma pancada de longe, um tijolo quente, a bola veio rodando, correveteando, e aí o Kozlinski fez a defesa, na sequência Thalisson mandou para fora, é tiro de meta para o Guarani bater. Mas você viu quem chutou, Batistão? O Lucas Lourenço, habilidoso jogador da equipe do Santo André. Ele percebeu que o Kozlinski estava um pouco adiantado, fuzilou contra a meta do Guarani. E na sequência, o Thalisson Monzinha acabou tocando por último na bola. Só tiro de meta para a equipe do Guarani. Grande abraço para o doutor cardiologista Gustavo Matos. Mandou uma mensagem aqui direto de Bonito, Mato Grosso do Sul. Escutando o Bugre na sua emocionante narração. Obrigado pelo serviço prestado aí, Batista. Abraço. Ô, doutor Gustavo Matos, um abraço, muito obrigado. Tá curtindo então um feriadão de carnaval lá em Bonito. Aliás, Bonito. Justifica-se pelo nome, né? Cidade maravilhosa. E ele está lá ouvindo a Rádio Bandeirantes. Cor Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Qualidade e variedade, só tem ela, Cor Bela. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40
passados primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022. Estádio Brinco de Ouro. Guarani vencendo o Guarani 2. Santo André 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Muito obrigado, Júlio Nascimento. Narrou aqui Mirassol 1, Ponte também. 1 gol da Ponte foi do Luca. Um abraço aqui para o Rafael de Hortolândia, que manda aqui. Vai, Guarani! Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 41 minutos passados, daqui a pouco, intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. Comando de Edu Pinheiro. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Placar de 2-0, o time do Guarani vai vencendo. Com esse resultado até aqui, tem muito jogo pela frente, mas minimamente garante a permanência na Série A1 do Campeonato Paulista para o ano que vem. E claro, evidentemente, parte para o segundo objetivo e o mais importante, que é conseguir a classificação para a segunda etapa do Campeonato Paulista 2022. 13 pontos para permanecer e provavelmente 20 pontos, 19. Pode ser até que nem precise disso, né? Mas teve um ano aí, o São Paulo, o ano passado, São Paulo classificou com 13 pontos. Mas para não correr risco, para não ter nenhum tipo de problema, vai ter que fazer aí pelo menos 19 pontos. Matheus Pereira tomou cartão amarelo. Cartão amarelo para o lateral esquerdo do Guarani, amarelado, portanto, o camisa número 16. Corbela Tintas, a parceiro do Pintura, aqui você encontra a linha Coral Decora. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela, Corbela. Domina o time do Santo André, tentou Lucas Lourenço, a passagem vai para o solo, o árbitro para marcar. Falta do Ronaldo Alves, a falta, campo de ataque, falta. Thiaguinho cobra, tem pressa soltando para Luiz Gustavo. Ele domina tentando levar o jogo lá pela esquerda, vem para Sabino, placar de 2-0, Ramalhão perdendo. Tem 7 pontos, zona de rebaixamento. É sem dúvida uma derrota muito perigosa aí para o Santo André. A Inter joga amanhã, às 4 da tarde, em Limeira, estádio Major José Levi Sobrinho, com a transmissão da Rádio Bandeirantes. O time da Inter tem também 7 pontos. São times que estão aí ameaçados pelo rebaixamento. A Ponte foi a 8 pontos, deu uma leve respirada. E o time do Novo Horizontino, que está respirando por aparelhos, né? Mas com 2 pontos vai ser muito difícil permanecer. Então acho que uma vaga já está preenchida, cai em 2. E vem para a bola, Iago. Ele de calcanhar, tocou pela direita, vem Diogo Matheus. Dominou, recebe na lateral no campo de ataque. Volta a bola pela meia direita. Guarani trabalhando o jogo no campo de ataque, vencendo a partida 2-0. A bola foi recuada no campo de defesa. Ronaldo Alves. Ele entrega, vem por dentro. Iago tocando para Matheus Pereira pela esquerda. Dali para Giovanni Augusto. Recolheu, abriu na ponta direita para Júlio César pela lateral da grande área. Na passada, Diogo Matheus recolheu, tocou para Júlio César, cruzou para trás e encontrou Rodrigo Andrade. Aí sobra lá pelo setor esquerdo, Lucas Tocantins, tentou a passagem, erra o passe, recupera o time do Guarani, Giovanni Augusto para Rodrigo Andrade, abriu, lateralizando a jogada pela direita, Diogo Matheus, tocou para Giovanni Augusto, volta a bola pela direita, trabalha Rodrigo Andrade, meteu o pé canhoto, levantou na área, muita força na perna. Ela saiu lá do outro lado, rente ao pau da bandeira em arremesso lateral pro time do Santo André. Tem coisa que é legal.
Tem coisa que é super legal. Sim. E o jogo aberto com Edu Pinheiro depois da transmissão aqui na Bandeirantes é super legal. Mas olha, muito obrigado. Tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço do Brasil. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Cortag, especialista em ferramentas. A linha Total tem para você acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame, agende a sua avaliação. Telefone 33427000. Odontoclinic. Mais 2 minutos, Batista. Mais 2 minutos, vamos até 47. Time do Santo André tem a posse de bola no campo de ataque. Júnior Todinho gira, tenta Lucas Lourenço, a passagem pela direita, chega na marcação bem lá atrás. Lucando o break para Giovanni Augusto, puxa contra, golpe rápido com Júlio César. Recolheu, deu um tapa por dentro, errou o passe. Ele tenta a recuperação, não conseguiu. E não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Aponta o centro do campo e termina a primeira etapa do jogo. Guarani marcou logo aos 5 minutos com Lucão do break. Dentro da pequena área, ele deu uma puxeta, mandou lá dentro. E depois Giovanni Augusto de pênalti. Estufou a rede, fez o segundo do Bugre. Guarani 2, Santo André 0. E vem aí o intervalo inteligente do Rádio Brasileiro. Alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista. Guarani joga com Kozlinski no gol. Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Derlan e Matheus Pereira. Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto, Iago, Júlio César e Lucão do break. No banco, o que temos aí, Marcos Luiz? No banco, à disposição do técnico Daniel Paulista. Gabriel Mesquita, Eliel, Matheus Ludic, Hernando, João Vitor, Eduardo Persson, Índio, Madison, Vitinho, Maxwell, Renanzinho, Ronald. E uma informação, Edu. O cartão que o Matheus Pereira recebeu há pouco é o terceiro dele, tá fora do jogo no final de semana contra o Palmeiras, Edu. Queria ter um filho assim, eu ia perguntar exatamente isso, porque o Batista está registrando o cartão e você queria dar uma informação. Agora, eu ia perguntar, é o terceiro, mas por que ele tomou o cartão? Eu não vi o que ele fez, hein? Ele acabou reclamando, Edu, de uma falta, né? Que o árbitro acabou apontando, conversou com o árbitro e aí o árbitro não gostou e tomou o cartão. E um outro detalhe também, Edu, houve ali uma confusão do próprio Lucão do break com o Sabino e também com o Tiaguinho. Ele acabou advertindo os 3 atletas, não deu cartão. Mas o bicho pegou mais ou menos faltando 5 minutos para terminar o jogo, viu, Edu? E a informação do concentração, aquele rapaz que estava chegando, o Guarani está contratando, vem, não vem. Qual é o nome dele mesmo, Marquinhos? Nicolas Careca, jogador que estava na equipe do CRB. O Guarani acabou confirmando a presença do atleta. O nome foi publicado no BID, mas ainda vai demorar mais 2 jogos para ficar à disposição do técnico Daniel Paulista. Ok, Marcos Luiz, muito obrigado. Valeu, Intervalo, Edu. Intervalo de Ituano 2, Ferroviária 0. Hoje, Júlio Nascimento na Roque, Mirassol 1, Ponte também 1. A Ponte perdia e o Luca fez o gol de empate. Intervalo no Brinco, 2-0 Guarani. Hoje ele deixou a guitarra para comentar aqui na Band, nosso ouvinte comentarista Bruno Guzmán. Aquela guitarra bonita com o hino do Guarani, é ele que toca, ele que executa. Hoje comentando, diga lá, Bruno Guzmán, 2-0 Guarani. Fala, Edu, primeiramente é um prazer falar com você. Todo nosso. Sempre ouvir você na rádio, uma inspiração bem legal, muito bom estar aqui com você. O Guarani está fazendo um jogo bem pragmático, na minha opinião, mas que vem funcionando, né? Então o Daniel Paulista mais uma vez entrega a bola pro adversário, espera aí ser reativo e tem dado certo, né? O Guarani pelo menos está tendo qualidade para finalizar, isso está sendo muito importante e agora tem que fazer mais um para dar aquela sacramentada no resultado e não passar sufoco no final.
Tá vendo só, seu Greg Zorzinho? Bruno Guzmán, bom na guitarra, bom no comentário também. A diferença é que você não toca guitarra, viu, Zorzinho? Você toma cuidado, viu? Vamos lá, Zorzinho, 2-0 Guarani. Exatamente, Edu. Eu queria mandar um abraço pro Bruno, baita de um profissional aí. E olha, tá falando bem, viu, Edu? O cara tem visão de jogo. Exatamente. Tá bem. Tá bem o Brunão. Olha, Edu, pra falar do Guarani, um abraço pro Bruno, né, que faz um trabalho sensacional aí com a guitarra, cara espetacular. Tô devendo uma visita para ele num show dele aí, mas a qualquer hora nós aparecemos lá, viu, Bruno? E olha, Edu, o Guarani faz um jogo, assim, é estratégia, né, do Daniel Paulista. A gente sabe que ele sempre prepara a estratégia de jogo definida para aquele jogo. E hoje o que acontece? O Guarani vem com a linha alta, com 4-3-3 bem definido, faz o gol, e aí a gente percebe que ele baixa as linhas, 2 linhas de 4, esperando o time do Santo André para ir matar o jogo, e foi o que aconteceu. Esse negócio do Santo André ter posse de bola, né, dele dar a bola para o adversário, isso fez parte da estratégia, tem dado certo. O Guarani está muito bem no jogo, a solidez defensiva é visível. O Guarani tem um meio de campo muito sólido também, com algumas alternativas interessantes. Giovanni Augusto bem no jogo, na transição, né? Ele leva essa bola com qualidade. Eu gosto demais desse meio de campo do Guarani, né? Lembrando que o Daniel Paulista vem com uma mudança, né? Ele entrou com o Iago, tirando o Índio. Então hoje o Guarani tem 2 volantes, Rodrigo Andrade e Bruno Silva, né? E ele adianta o Giovanni Augusto para fazer essa articulação de jogo e flutuar ali nas costas dos volantes adversários. É interessante demais. Basta ver o jogo que dá para perceber, né? Toda hora a bola passa pelo Giovanni Augusto. E os homens de lado, Júlio César, Iago, né? Aparecendo muito. Então eu gosto da estratégia, eu acho que é por aí mesmo. Tá ganhando 2-0, Edu. Agora o segundo tempo, prepara novamente o bote, porque o Santo André, ele não vai perder, vai partir para cima. E aí o Guarani pode ampliar o placar. Lembrando que o Daniel Paulista, né, sai à frente do placar, principalmente como foi hoje no início da partida, ele recua o time, ele espera o time adversário vir, ele dá a bola para o adversário para que ele possa estar bem estruturado aqui atrás. As 2 linhas de 4 agrupam um pouco mais o time do Guarani, e isso é muito importante, e fica à frente ali, ó, a gente vê à frente das 2 linhas, Lucão do Break e Giovanni Augusto. Um jogador de articulação e um jogador incomodando os zagueiros ali, flutuando nas costas dos volantes. Eu gosto demais, eu acho que o Guarani está muito bem, acho que a estratégia está bem definida, e olha, Edu, posso garantir, o Guarani para o segundo tempo deve voltar ainda melhor, porque agora o Santo André tem que sair e vai abrir mais espaços para o time do Daniel Paulista, Edu. Enquete no ar, o torcedor do Bugre quer ouvir o primeiro gol do Lucão do Break de puxeta ou o segundo gol do Giovanni Augusto de pênalti, hein? Você quer ouvir que gol agora no intervalo? Manda pra mim, vou fazer enquete aqui. Quem ganhar sai o gol. 97102-1493 é o nosso WhatsApp. 97102-1493. Você manda, eu vou computar aqui. Bruno Guzmán, pé quente. Ele deve ser sempre o comentarista da torcida. Vai, Bugrão. A moça mandou aqui, uma moça ruiva, bonita, rapaz, sensacional. E eu volto já. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela.
Corbella. Aproveite a linha Coral Decor efeitos especiais. O Velvet tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Você sabia que a falta de dentes provoca problemas de saúde? Deficiência na mastigação, interferência na fala, perda óssea. Fazer implante não precisa ser um drama. Dia 11 de março, a Odontoclinic separou um time de especialistas e condições imperdíveis para tirar todas as suas dúvidas. Volte já a sorrir. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Repetindo, 3342-7000. Venha para a número 1 do Brasil em implantes. Odontoclinic. Porque sorrir é tudo. Tem rede balançando. É bola! Obrigado pelo carinho, meu povo. Muita gente votando aqui. Olha, agora ele vence 2-0 e perguntamos, você quer ouvir que gol aqui? Do primeiro gol ou do segundo gol, hein? Olha, por unanimidade, o gol escolhido é esse. Vem embora, Iago, pé direito, levantou na área, deu rebote, Luiz Gustavo voltou, dominou, Giovanni Augusto vem pela esquerda, levantamento, cruzamento, veio na bola, tocou no campo, break, é gol! Na marca de 4 minutos passados, primeiro tempo, Lucão do break para fazer o gol do Guarani. Agora com Giovanni Augusto, e ele dominou, rolou pela esquerda, Matheus Pereira bateu cruzado, a bola tocou no zagueiro e Lucão do break estava de costas pro gol. Jogou a perna numa puxeta e mandou a bola no fundo no gol do Santo André. Ela bateu lá dentro e fez chuar. Lucão do break, usando o recurso técnico de costa pro gol, não havia tempo de virar. E aí ele puxou para enfiar a bola no fundo do gol. Ela bateu lá dentro e fez chuar. A torcida vibra, da pele até o osso. Guarani marca no comecinho do jogo o melhor dos mundos, Lucão do break para estufar a rede. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Lucão do break, 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 camisa 11. O jogo no brinco, hoje sempre Guarani, Guarani 1, Santo André 0 e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Não poderia ser melhor para a equipe do Guarani, Batista. Jogada trabalhada pelo lado do campo. O Iago, grande responsável pelo gol por este lado da equipe do Guarani. Ele deu um toque no Giovanni Augusto. Este ainda percebeu o Matheus Pereira, que tentou fuzilar. E aí no rebote quem estava? Lucão do break, como você falou, não dava tempo para fazer outra coisa a não ser tentar a puxeta. E aí, melhor para a equipe do Guarani. Um belo gol, início do jogo. Guarani na frente, 1-0, Batista.
E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Intervalo, Guarani 2-0, queremos ouvi-lo. Oi, CH. Oi, Edu. Olha, foi um primeiro tempo muito estratégico do time do Guarani, né? Foi um primeiro tempo letal, fatal. O Guarani foi e fez os gols no momento que precisava fazer. No início do jogo, para as coisas ficarem calmas, para ter a rédea da partida, para jogar a isca, e o Santo André mordeu. Veio para a armadilha do Guarani, que depois do gol abaixou as linhas, recuou para jogar no contra-ataque e deu certo. Mas nesse tempo todo, apesar de mais posse de bola, o Santo André teve 5 escanteios a favor no primeiro tempo, não teve nenhuma grande chance. E o Guarani demonstrou bastante firmeza na marcação. O time está muito seguro. Percebe-se claramente que o time, apesar... Eu não gosto disso. Eu não gosto de ficar dando muito a bola para o adversário, principalmente quando você joga em casa. Eu acho que jogando em casa tem que ter imposição em todos os sentidos. Mas tem dado certo, né? Está dando certo, não tem por que criticar, pelo contrário. O primeiro tempo foi bom, foi cirúrgico e foi inteligente. O jogo não está decidido. Os 20 primeiros minutos do segundo tempo vão dar o tom da partida. O Guarani tem tudo para vencer o jogo, não é? Está tranquilo, está seguro, está confiante e eu espero que seja assim no segundo tempo. Não mexeria, gostei da arbitragem, é só tomar cuidado defensivamente, não cometer nenhuma bobagem, e o Guarani tem tudo, Edu Pinheiro, para conquistar mais uma vitória dentro do campeonato. Destaque, eu digo, mais uma vez ele, Lucão do Break, o melhor do primeiro tempo com a camisa do Guarani, Edu. Olha aí, olha o CH já dando aqui a sua opinião, né, de melhor em campo até agora, pelo primeiro tempo, Lucão do Break. O Marcos Luiz, pelo seu feeling, tem mudança o Guarani, Marquinhos? Não há motivos, mas de repente vai que houve alguma troca. Guarani não troca, vai começar o segundo tempo, tem troca no Santo André, já Marcos informa. Edu. Sim. Olha, o Guarani deve ser o mesmo time, mas o Santo André, o Bruno Xavier, mais um Edu, que jogou na equipe do Guarani, vai entrar com a número 17. Eu confirmo para você daqui a pouco qual atleta vai deixar o gramado, mas o Bruno Xavier tá indo aí. Vai começar no segundo tempo e para o show continuar por enquanto, Guarani 2-0 aqui na Bandeirantes. É ele, o nosso titularíssimo é ele mesmo. Muito obrigado, Edu. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo. Microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Começa a etapa final, Marcos Luiz já informou, saiu o Thalisson, lateral esquerdo, entrou Bruno Xavier, camisa número 17, alteração no time do Ramalhão, Guarani é o mesmo, chega dominando lá pela direita, tenta a descida, Thiago Enes vai para o solo, o árbitro paralisa, marca a falta pela direita favorável à representação do Santo André. Vem para a bola para a batida lá pelo setor direito. Vai se preparando o Lucas Lourenço. A falta é um pouco mais atrás. O Bandeira sinalizando. Lucas Lourenço queria um pouco mais à frente. Defesa do Guarani, toda ela montada a partir da entrada da grande área. Vem para a bola, tomando posição Lucas Lourenço para fazer o erguimento lá para dentro da grande área. Autorizado, 2 bugrinos na barreira, levantou, subiu, toca de cabeça na trave. Luiz Gustavo, a bola explodiu na travessão, voltou pela esquerda, Thiaguinho tentou levar, domina pela linha de fundo, rola atrás pelo setor esquerdo, vem pra bola, Lucas Tocantins, cruzou na área, Todinho, girou, pé canhoto, bateu por cima.
Perna esquerda, vai por cima do gol, Júnior Todinho. Luiz Gustavo meteu um balaço de cabeça na trave. Perigo imenso, a bola bateu no poste. Por pouco, por muito pouco. Santo André não marca o primeiro, Marcos Luiz. E era o Luiz Gustavo, mais um ex-jogador da equipe Guarani. A bola bateu no poste direito do Kozlinski. E na sequência, Batista, o chute ali foi do próprio Júnior Todinho, um atacante que também já passou pela equipe do Guarani. A bola subiu muito, foi embora. Tiro de meta, 2-0 Bugre. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Gleger Zorzin, técnico Daniel Paulista não mexeu, e você mexeria? De forma alguma, Batista, manteria o mesmo time. Vem pra bola, domina o time do Santo André, Luiz Gustavo, que meteu de cabeça uma bola no poste há instantes, placar de 2-0. Guarani vai vencendo, um gol do Lucão do Break há 5 minutos e depois Giovanni Augusto de pênalti. Lucas Lourenço, ele tenta levar em cima da marcação do time do Guarani, está bem fechadinho lá atrás, com um cinturão de marcação a partir da intermediária. Praticamente intransponível. E você, CH, mexeria no time do Guarani no segundo tempo, 2-0 até aqui? Não mexeria não, Batistão. E para você, hoje o nosso ouvinte comentarista é o Bruno Guzmán. Você mexeria ou não no Guarani para o segundo tempo, hein, Bruno? Não, Batistão, vou acompanhar o Gleger, meu parceiro Gleger aí, um abraço, satisfação. O CH também, e não mexeria não. Dudu Vieira levantou na área, Todinho de cabeça de cima para baixo, ela pingou na grama, mas foi para fora pela linha de fundo, em tiro de meta para o Guarani bater. Corbela Tintas, a parceira do pintor, aqui você encontra a linha Coral, decora, efeitos, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Grande abraço para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado pela audiência, grande audiência da Rádio Bandeirantes no YouTube. Estamos arrebentando no YouTube. Primeiro lugar com uma margem de diferença absurdamente grande em cima da segunda colocada. Domina a bola pela esquerda, vai para o jogo, Bruno Xavier, escapa pela ponta canhota, Lucas Tocantins levantou na área, Kozlinski deu um tapa nela, ia tomando o gol, ele deu um passo para trás, tirou, salva o time do Guarani. Defesa providencial importante no reflexo, no tempo exato da bola. Kozlinski salva o time do Guarani de tomar o primeiro gol, Marcos Luiz. E era o Lucas Tocantins, Batista, jogador da equipe do Santo André. Agora, a defesa do Kozlinski literalmente salvou a equipe do Guarani do primeiro gol da equipe do Santo André. Escanteio, Batista. Gleger Zorzin, e aí Gleger, conceito e definição, grau de dificuldade. Kozlinski, a defesa do jogo até aqui em Gleger. Olha, Batista, na minha opinião, tudo bem, foi uma defesa importante, né? Mas ele acaba errando o tapa na bola ali, né? Você vê que o jogador do Santo André quase pega o rebote. Deveria ter dado continuação na bola, jogado por outro lado. Conceito da defesa, 7,5. A linha de cortadores elétricos Zap Titan possui um motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6:50, segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Paulista 2022, Estádio Brinco de Ouro, 26 graus a temperatura. Guarani 2, Santo André 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, muito obrigado. Olha, encerrado Mirassol 1, Ponte também 1. Segundo tempo de Ituano 2, Ferroviária 0. E olha aqui, um abraço para o Bruno Guzmán, pessoal aqui da Bosch, Bugrinos da Bosch, assinado aqui Bruno do Jardim Londres. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Acompanhe a programação esportiva da Rádio Bandeirantes de segunda a sexta-feira, 11h30 tem Nossa Área. E das 17 às 19h30 tem Sporting Debate, um debate permanente. Falando de Guarani, Ponte Guarani. Domina o time do Santo André, vem pela ponta canhota. Subiu a bandeira marcando impedimento no ataque do Ramalhão. Corbera Tintas, a parceiro do pintor. Aqui você encontra a linha Alabastine de preparação de paredes. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela, Corra Bela. 8 minutos passados, etapa final. Placar de 2-0, Lucão do break, Giovani de pênalti. 2-0, o time do Guarani vai vencendo o jogo. Chega Rodrigo Andrade no círculo central, toca o jogo para Giovani Augusto pela meia esquerda, abriu lá pela ponta canhota para Júlio César. Na beirada do campo ele domina e meteu o pé direito, suspendeu dentro da grande área. Vem lá atrás, tira de cabeça, afasta no campo de defesa. Lucas Lourenço tentou sair jogando e falta nele. O árbitro paralisa e marca falta para o Ramalhão. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Alô, Paulinho! Paulinho lá no Alphaville. Ele tem uma pizzaria ali, Originale. É bugrino da pele até o osso. Tá curtindo o som da Bandeirantes. Muito obrigado pela audiência, amigo. Para dominado, o time do Santo André vem pela esquerda. Carlão levantou na área. Kozlinski já pega com enorme facilidade. O Sorriso é o seu cartão de visitas. A Odontoclinic, maior rede de clínicas odontológicas do país, preparou uma campanha especial de implantes dentários para você voltar a sorrir. Dia 11 de março você vai voltar a sorrir. Ligue ou chame pelo WhatsApp, reserve o seu horário. 33427000. Repetindo, 33427000. Venha para número 1 do Brasil em implantes. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 minutos passados, segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022. Depois desse ataque do Ramalhão, Bruno Xavier, pé canhoto, cruzou na área. Derlan, desviada Kozlinski. Todinho estava em cima dele, mas Kozlinski fez a defesa, pegou firme. Eu sigo com o giro do placar. Conferindo Estádio Brinco de Ouro, Guarani 2, Santo André 0. Amanhã 11 horas, hein? Amanhã 11 horas, Neoquímica Arena, Corinthians e Red Bull Bragantino. Às 16, Limeira, Inter e Palmeiras, 18h30 na Vila Santos e Novo Horizontino. Edu, mande um abraço ao Bruno Guzmán, é o amigo dele da arquibancada, hein? É o Márcio Conte. Bandeirantes. Bandeirantes AM 1170 e FM 85,7 em faixa estendida. O que é faixa estendida? O FM convencional começa em 88 e vai até 108. A faixa estendida começa em 76.1 e vai até 88. Lado esquerdo do Dion. Se o seu rádio não pega a faixa estendida, leve-o a uma assistência técnica para ver se dá para colocar lá a faixa estendida. Se não der, você terá que comprar um rádio novo. Os novos rádios já vêm com a faixa estendida.
Domina, vem pela esquerda o time do Santo André. Tiaguinho tentou para Bruno Xavier, voltou para Lucas. Ele domina, faz o lançamento. Lucas Lourenço da esquerda para a direita, lá pela ponta para Thiago Enes. Recebe na perna direita, prepara para fazer o passe. Toca errado, recua, mas dá certo. Acaba sobrando pela direita com Luiz Gustavo. Ele domina, entregando para Carlão. Carlão erra o passe. Lá atrás chega, tira Iago. Domina em cima do primeiro, mas perde para o segundo. Ganhou no pé de ferro. Sabino dominou, meteu o pé direito. O árbitro parou, marcou falta. Sabino vai para o solo. Foi atropelado pelo Bruno Silva, que tentava a recuperação da bola. É falta pela esquerda para o Ramalhão bater. E o Bruno Silva ali na disputa dos volantes. Aliás, o Sabino, Batista, já tem cartão amarelo, o jogador do Santo André. 2-0 Bugre. 12 minutos, quase 13, etapa final. Placar de 2-0. O time do Guarani vai ganhando o jogo. Um gol do Lucão do Break logo aos 5 minutos, antes dos 5 minutos. Gol de Pucheta. E Giovanni Augusto marcou de pênalti, metendo a bola para a rede na bola parada. 2-0. E agora na bola parada vem o time do Ramalhão. Lucas Lourenço autorizado. Partiu Bruno Xavier, enfiou o pé canhoto. Bateu dentro da grande área. Era a intenção meter a bola na cabeça do Carlão. Chegou lá atrás para afastar Bruno Silva. Tirou a bola, foi para fora, para a linha lateral. Thiago Enes. Cobra rápido, arremesso lateral. O árbitro Hilberto Estevam da Silva não havia autorizado. Thiago Enes vai repetir a cobrança de arremesso lateral. Placar de 2-0. Guarani vai vencendo no brinco. Vai chegando a 13 pontos no certame. Thiago Enes coloca a bola em movimento lá pela direita. O time do Guarani tem a marcação perfeita. Chega, tira, afasta lá pelo setor esquerdo. Vem Giovanni Augusto virando para o setor direito na peça de defesa. Diogo Matheus para Iago. Ele sai do fluxo com 2 na marcação. Recua pela direita. Vem para Bruno Silva. Levanta ele perto da direita. Campo de ataque, meia canhota para Giovanni. Giovanni empurra para a lateral. Vai lá pelo lado esquerdo. Dominou, tentou girar em cima da marcação. Lucão, a bola volta. Volta para Giovanni. Ainda mais atrás vem Derlan para dominar, entregando para Ronaldo Alves. Ele vem por dentro para fazer o passe na vertical para Giovanni. Levantou no ataque, errou o passe, mas recupera a posse. Ele embora o Guarani, mas com falta. O árbitro marca falta para o Ramalhão bater lá atrás no campo de retaguarda. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, Estádio Brinco de Ouro, Lucão do Break, Giovanni de pênalti, Guarani 2, Santo André 0. Olha, o Atlético Mineiro ganhou de 3-2 do Pouso Alegre, fora de casa, e hoje no clássico da Taça Guanabara do Fluminense. Fluminense 2, Vasco 0. E o Fabrício, lá de Chicago, Estados Unidos, manda um abraço para o Giovanni do Paddock, lá no estacionamento do Bugrão. Um abraço, alô Fabrício, muito obrigado. Bandeirantes. Bruno Xavier cobrando arremesso lateral para o Santo André, para Tiaguinho, para Bruno Xavier, levantou na área. Bruno Silva chega, tira e depois Júlio César comete a falta em Thiago Enes. É falta, bola parada pela direita, falta para o Santo André bater. Batista, só bate aí o seu papel, Batista, como gosta de falar o Edu Pinheiro. O Bruno Silva, naquele lance anterior, foi amarelado o volante do Guarani, falta para o Ramalhão. Você falou que o Matheus Pereira foi o terceiro cartão, desfalca no próximo jogo, e o Bruno Silva é o terceiro também, hein, Marquinhos? Não, o Bruno Silva não está pendurado, somente o Matheus Pereira que levou o terceiro cartão, Batista. Bola parada pela direita, 16 minutos passados, etapa final. Vai para a bola o time do Santo André. Neste segundo tempo, ataca contra o gol do placar eletrônico.
Guarani com 3 homens na barreira. Autorizado, Thiago, levantamento, a bola cruzada. Subiu o Ronaldo Alves de cabeça. Reboteada, a bola sobrou no campo de defesa. O time do Guarani controla bem o jogo. Giovanni Augusto. Ele bate de perto à direita, vira da esquerda para a direita, de uma extremidade a outra no campo de defesa para Rodrigo Andrade. Para Iago, que está na beirada do campo. Ele tenta a penetração. Chega em cima dele a marcação de Sabino. Toma, tira. Tenta a recuperação. Caiu. O árbitro parou. Marcou falta nele. O árbitro parou. Marcou falta no Sabino. No Iago. É falta para o Guarani bater. Batista, e anote aí também, você pediu a informação sobre o Bruno Silva, ele não está pendurado, mas pendurados estão, né? Além do Matheus Pereira, o Rodrigo Andrade, o Kozlinski e o Derlan, Batista. Placar de 2-0, Guarani vai vencendo no brinco. Domina Matheus Pereira, pela meia canhota, faz o passe na frente, Giovanni Augusto para Júlio César, deu um tapa nela, virou do outro lado para Iago, entrada da área, pé canhoto, cruzou, chega Luiz Gustavo de cabeça, tira. A bola volta com Ronaldo Alves, ele domina com uma certa dificuldade, conseguiu tirar, a bola voltou, sobrou com Lucas Lourenço, levanta o jogo, abriu lá pela ponta direita no campo de ataque para Dudu Vieira, levou para o fundo, pé direito, cruzou na área, falhou Ronaldo Alves, Bruno Xavier, pé canhoto, bateu, Bruno Silva tirou, tira de cabeça Diogo Matheus, mandou para fora pela linha de fundo, a coisa estava ficando feia. Fogo, labaredas da área, Diogo Matheus preferiu tocar para fora, mandou pela linha de fundo em escanteio para o Santo André bater. Mas não tinha outra coisa para fazer o Diogo Matheus, lateral da equipe do Guarani, que funcionou como zagueiro. Percebeu ali o perigo e se saísse jogando perderia a bola. Meteu para fora, escanteio para o Ramalhão, Batista. Ramalhão fez o erguimento na área, Bruno Silva tira, manda para fora pela linha de fundo. Vem de novo Bruno Xavier para fazer o erguimento da bola, bola no quarto de círculo, zagueirada do Santo André na área, é perigo, Luiz Gustavo e Carlão, Bruno Xavier, pé canhoto, levantou na área, toca de cabeça na trave, Todinho entrou, bateu, é gol! 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 A marca de 19 minutos passa do segundo tempo. Bruno Xavier fez o levantamento na entrada da pequena área, Todinho subiu de cabeça, a bola pingou na grama, foi no travessão de Kozlinski, voltou, sobrou pro Júnior Todinho, e aí ele já estava dentro da pequena área, mandou lá dentro, estufou a rede do Guarani, marca a lei do ex, Júnior Todinho, 2 vezes finalizando para fazer o gol. Andou no fundo do gol e diminui. Guarani 2, Santo André 1 e o detalhe no gol é seu Marcos Luiz. O detalhe é que o Bruno Xavier teve que fazer a cobrança em 2 oportunidades. E na segunda, Batista, o que aconteceu? Falha direta na marcação da equipe do Guarani. O zagueiro do Bugre, o Derlan, não acompanhou o Júnior Todinho, que fuzilou em 2 oportunidades e não deu para o Kozlinski. A lei do ex do estádio Brinco de Ouro. Júnior Todinho foi para a rede e diminui. Guarani continua vencendo 2-1 no Brinco. Santo André põe fogo no jogo. Põe fogo no jogo, Santo André. E aí o técnico Daniel Paulista está mudando. Embora o time do Guarani tentando a passagem pelo lado esquerdo, o Índio, que entrou agora. Tá novinho no jogo, o Índio. As modificações, Batista, do técnico Daniel Paulista. Saiu o Iago com a 97, entrou o Persson, Iago foi embora, entrou o Persson com a número 8 e a outra
a saída do Rodrigo Andrade para a entrada do Índio, com a número 23. Escanteio para o Guarani, vem para a bola para fazer a cobrança pela esquerda, Giovanni Augusto, 21 minutos passados, etapa final, 2-1 no placar. Guarani vencendo o jogo, zagueirada bugrina na área, autorizado, partiu Giovanni Augusto, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás Lucas Tocantins, reboteada, a bola sobre com Diogo Matheus pela direita, recua, vem para Júlio César, bate, levanta no campo de ataque, vem Diogo Matheus, não conseguiu chegar, chega Jefferson Paulino para pegar. Corbela Tintas, a parceira do pintor, aqui você encontra Coral, proteção, sol e chuva. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela, Corbela. Bruno Guzmán, ouvinte comentarista na jornada de hoje. E aí, Bruno Guzmán, tomou um gol aí, né? Uma defesa do Guarani. Aliás, o jogo aéreo da defesa do Guarani é sempre um problema. Daqui a pouco eu vou com o Bruno Guzmán, porque o time do Santo André tem escanteio para ser cobrado. Vem Bruno Xavier, autorizado, arma, perna canhota, zagueirada do Santo André na área, partiu Bruno Xavier, levantou na área, subiu lá atrás, afasta, tira Diogo Matheus, a bola voltou, pé direito, Lucas Lourenço, bateu! Espalma! Kozlinski, batida de longe, Lucas Lourenço, uma pancada de perna direita, no rebote na cobrança de escanteio da zaga bugrina, visão totalmente tomada, uma defesa muito difícil, mandou o Kozlinski para fora pela linha de fundo em escanteio para o Santo André bater, não, marcou o quê, hein? Mas a impressão que ficou... Marcou impedimento, né, Batista? Marcou impedimento. Marcou impedimento. Será? E aí, o CH, já aproveita a fala das alterações. Daqui a pouco eu chamo também o Bruno Guzmán. E esse lance aí, o árbitro marcou o quê, hein, CH? Impedimento. O homem de frente do Santo André estava atrapalhando a visão do Kozlinski quando a bola estava se direcionando para o gol. E grande defesa dele. O Guarani usou nesse segundo tempo, está usando, agora vai mudar, né, o jeito de jogar, o mesmo expediente do primeiro tempo, dá a bola para o Santo André. De tanto bater, de tanto pressionar, fez um gol e coloca agora o time do Carpini, ou recoloca na partida. O jogo fica perigoso, alguns jogadores do Guarani cansaram, tanto é que o treinador mudou, e agora muda a maneira de jogar. Ele coloca dois caras no meio campo, vai colocar o Giovanni Augusto do lado esquerdo, estava no 4-3-3, agora vai para o 4-4-2. Mas essa pressão do Santo André veio desde o primeiro tempo. A estratégia estava dando certo, mas ela é sempre muito perigosa. Santo André, nesse momento, é melhor no jogo. Bruno Guzmán, nosso ouvinte comentarista, placar de 2-1, o Guarani segue na frente, mas cedendo espaço aí para o Santo André, hein, Bruno? Pois é, Batista, eu estava pronto para comentar antes do primeiro gol que as minhas alterações, se tivesse que ter alteração, seria Eliel entrando no lugar do Matheus Pereira e o Bruno Silva sair e entrar o Índio, mas por conta de cartões. E eu explico por quê. Porque o Guarani, dando esse espaço pro Santo André jogar, o Santo André tocando bem a bola, o Guarani teve que chegar mais. Ou seja, o Guarani começou a tomar muito cartão. Então, eu tiraria esses dois jogadores, não colocaria esses dois que entraram, mas... Lucão do break, batalhou pela posse da bola, ganhou, tocou para o Júlio César, ele não conseguiu chegar. Caiu o Júlio César. Pois não, o Bruno Guzmán, completando o seu raciocínio, por favor. Não, só para finalizar, Batista, eu falei que o Santo André achou um jeito de jogar e o Guarani também precisa achar um jeito de mudar essa situação. Tá caído o Júlio César. Departamento médico já foi autorizado. Tem impressão de que deu uma puxada ali na posterior, hein? Se for posterior, pode tirar. Ou seria virilha. Tá caído o Júlio César.
Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26,5 segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, Estádio Brinco de Ouro, Guarani 2, Santo André 1, Edu. O clássico Grenal Inter e Grêmio não aconteceu, seria no Beira-Rio. O ônibus do Grêmio, ao chegar no Beira-Rio, foi atingido por pedras. Os jogadores foram atingidos, vai ficar para uma próxima data, infelizmente. O que aconteceu essa semana com o ônibus do Bahia acontece também com o ônibus do Grêmio. Olha, a final lá em Mirassol, 1, Ponte também 1, a Ponte perdia. E o Luca acabou marcando o gol de empate. A informação na Bandeirantes. Confirmando, Batista, sai Júlio César com a número 7, entra Ronald com a número 99 na equipe do Guarani e também alteração no Santo André. Sai o Sabino para a entrada do Rochinha com a número 22. Domina Todinho, matou no peito, sai da marcação de Ronaldo Alves, pé canhoto, cruzou na entrada da área, Índio. Chega para tirar, afasta. Gleger Zorzin, gol aí do Santo André. Quem falhou, hein, Gleger? Olha, Batista, novamente, né? Um erro ali de marcação. Pessoal, é a mania dos zagueiros, né? Do futebol brasileiro de ficar olhando a bola, né? Largaram o Todinho sozinho. Tentou duas vezes. Na segunda, botou a bola na rede. Agora você não me perguntou. Mas aquela defesa do Kozlinski, mesmo o lance sendo impugnado, foi uma defesa, Batista, com conceito 8,35. Eu não perguntei, porque como o lance foi impugnado, eu tenho a impressão de que o Edu Pinheiro não vai chamar essa defesa, ou seja, não estava acontecendo nada. Mas ele tem que chamar, porque foi sensacional. 8,3 é uma defesaça, porque de acordo com o regulamento, acima de 8 é defesaça. Bola parada para o Santo André. Vai tomando posição lá pela direita, Lucas Lourenço. O time do Santo André tá dando um trabalho aí no segundo tempo, hein? O Guarani arrefeceu, cedeu espaços e o Santo André vai para cima. 29, cobrança de falta, levantamento na área, Luiz Gustavo de cabeça, é gol! Santo André! Na marca de 29 minutos passados, etapa final. Na bola parada, cobrança de falta lá pela direita, levantamento na cabeça do Luiz Gustavo. Fez golpe de vista o Kozlinski, não foi nela, a bola tocou no poste, morreu no fundo do gol. Luiz Gustavo, aliás, tocou a bola no travessão e no poste antes de entrar. Kozlinski fazendo golpe de vista, tentando tirar com o olho, não tirou, não conseguiu, nem poderia conseguir. Empata o jogo. 30 minutos, etapa final. Guarani 2, Santo André 2 e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. CH falou há pouco, né? Estratégia errada da equipe do Santo André, do Guarani, né, Batista? E aí permitiu a reabilitação do Santo André. E outro detalhe, Batista, o Kozlinski, ele ficou naquela, a bola vai sair, mas o Luiz Gustavo, o zagueiro, foi lá e cabeceou sem qualquer tipo de possibilidade de defesa para o goleiro do Guarani. Outra vez a lei do ex no estádio Brinco de Ouro. 2-2 o jogo. Ô, Gleger, você é o especialista, mas olha, goleiro não deveria nunca fazer golpe de vista. Tomou o gol, Kozlinski, placar de 2-2, Gleger. Batista, mas essa daí não tinha jeito, né? Vacilou novamente a zaga do Guarani olhando a bola, deixou o Luiz Gustavo sozinho. E do jeito que ele testou ali, garanto para você que nem Zorzinho nos bons momentos pegaria essa, viu, Batistão?
Ah, mas vai, né, ô Greg? Vai, pô. Vai tomar o gol de qualquer jeito mesmo, tenta chegar. Batista, tem aquele detalhe, né? Se você tivesse ido, né, poderia ter tirado essa dúvida que não daria. Então... Mas realmente foi uma grande testada e a bola foi muito, mas muito longe do Kozlinski, do alcance do goleiro do Guarani. Eu acho que o tempo de reação não teve nem como. A hora que ele olhou, a bola já tinha passado. Eu não gosto, sinceramente eu não gosto, porque sempre dá a impressão de que o goleiro fica imaginando que a bola vai fora. Então, já que ele tomou o gol, então tenta destomar. Ele tomou o gol, tenta destomar. Se não conseguir, paciência, pô. Agora, tomar gol olhando a bola entrar em câmera lenta, a mim realmente não convence. O sorriso é o seu cartão de visitas. A Odontoclinic, maior rede de clínicas odontológicas do país, prepara uma campanha especial de implantes dentários para você voltar a sorrir. Dia 11 de março você vai voltar a sorrir. Ligue ou chame no WhatsApp, reserve o seu horário. Muita gente já está reservando, hein? 33427000. Reserve também o seu horário. 33427000. Venha para número 1 do Brasil em implantes. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 32, quase 33, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani vencia 2-0 e tomou empate. Guarani 2, Santo André 2. Olha, no Paranaense hoje, lá em Curitiba, na Vila Capanema, Paraná 1, União 3. Com esse resultado, o Paraná está rebaixado à segunda divisão do Paranaense. É o terceiro rebaixamento em apenas um ano do Paraná Clube, hein? Um abraço aqui para o Emerson de Cotia. O Bugre recuou muito, seu Edu. E aí, CH? Placar de 2-2. Time do Guarani cedeu espaços e cedeu o empate em CH. Batista, em todas as vezes, desde o primeiro tempo que você me chamou, eu tô falando que o Guarani fez 2-0 e deixou de jogar. É uma estratégia? É interessante. Só que correr atrás também para marcar cansa. E o Guarani não está pronto fisicamente. O time arriou fisicamente. O Santo André empatou o jogo e está mais próximo do terceiro gol que o Guarani. Domina Bruno Xavier, vai para a linha de fundo, pisa na bola, arruma, tenta o passe, cruzou na área, Bruno Silva tirou nos pés de Lucas Lourenço, pé direito, tentou o cruzamento, tira lá atrás, pois não, Marquinhos. Renda no estádio Brinco de Ouro, Batista, anote aí, um público pequeno, né? 2.438. 2.438 para uma renda de R$ 38.400, Batistão. E o Guarani vai mudar em duas oportunidades. As duas alterações são as duas últimas, né, do técnico Daniel Paulista. Vitinho e Maxwell. Vitinho e Maxwell, as alterações processadas, né? Tá saindo Bruno Silva, capitão do time, para a entrada do Maxwell com a número 71. Maxwell 71. E deixa eu ver o outro aqui. E sai também o Giovanni Augusto, Batista. Sai também o Giovanni Augusto para a entrada do Vitinho com a 38. Bruno Xavier, pé canhoto, levantou na área. Kozlinski subiu, pega firme. Entrando, portanto, dois jogadores aí no time do Guarani, mais duas alterações. Bruno Guzmán, mais duas alterações aí no seu time, hein, Bruno? Batista, o Bruno Silva sai aí para a entrada de Vitinho, né? Para dar uma movimentação maior aí, um gás. E o Maxwell deixa o time um pouco mais ofensivo, né? Ainda não luziu com a camisa do Guarani, tá esperando o momento dele, mas é a alteração que eu faria do Bruno Silva há tempos já. E o Giovanni Augusto perdeu o fôlego já, né? Já tinha que sair mesmo. Rochinha domina para o time do Santo André, levantou na área, subiu, toca de cabeça, Lucas Tocantins, Kozlinski,
Kozlinski. Rochinha levantou a bola na área, subiu de cabeça Lucas Tocantins, cabeçada de cima para baixo e ainda ela desviou no costado do Diogo Matheus. Que defesa! Milagre do Kozlinski. Escanteio para o Santo André bater, Marcos Luiz. Literalmente salvou a pátria da equipe do Guarani, o goleiro Maurício Kozlinski, operando um verdadeiro milagre. Escanteio para o Santo André, Batista. Escanteio. Vai para a bola para cobrança o time do Ramalhão. Empatou o jogo, perdia por 2-0 e agora vai na pressão. Vai na pressão total o time do Santo André em cima do Guarani. O árbitro pede para aguardar a cobrança de escanteio para ver se vê o VAR foi acionado. Thiago Duarte Peixoto sobre um toque de braço lá dentro da área. O VAR está checando se teve realmente o toque de braço. Aí seria o pênalti, né? O árbitro estaria marcando o pênalti. Lance checado, nada houve, nada foi marcado. Escanteio para o time do Santo André. Placar de 2-2. Zagueirado do Santo André na área. Levantamento, bola cruzada na área. Subiu o Índio lá atrás para afastar. A bola veio na cabeça de Ronald. Ele recebe lá na lateral. Tenta sair jogando. Ganhou arremesso lateral. Último toque do jogador do Ramalhão. É arremesso pela direita. Jogo dramático no final para o Guarani, que vencia por 2-0. 2-0 não é jogo ganho. Eu não sei o que acontece, rapaz. Quando o time marca 2 gols, como marcou o Guarani muito cedo no jogo, o primeiro gol foi 2-0. Dá a impressão assim, né, de que o time acha que tá fácil demais. Vamos fazer 3, vamos fazer 4. E aí, não sei o que acontece. Sempre é o lado psicológico. O adversário marca um gol e quase, na maioria das vezes, acaba empatando porque tem um volume maior de jogo do que o adversário que está ganhando a partida. Estão ganhando o jogo em casa, 2-0, com a torcida a favor. Não é possível que o time do Guarani não tenha a concentração necessária para conseguir fazer mais gols e até também para conseguir segurar o resultado. Uma coisa não invalida a outra. Um jogo importante em casa, 13 pontos. Já teria garantido a permanência na Série A1 para o ano que vem e daria um passo largo para conseguir a classificação. Não. Cede espaços, o time fica, parece que modorrento, macambúzio, não tem a mesma força que no começo da partida. Técnico demora para mexer também, foi mexer aos 20 minutos, esperou tomar o gol para mexer. Podia ter mexido um pouco antes? Não, esperou tomar o gol para mexer. Então, tudo errado, tudo errado. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Alteração no Santo André, hein, Marquinhos? Alteração na equipe do Santo André, Batista. Está saindo ali o número 10, o Lucas Lourenço, para a entrada do Giovani com a número 18. Giovani, aquele mesmo que já jogou no Guarani com a número 18. A linha de cortadores elétricos Aptitan possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. E com superfícies lisas, ásperas ou então em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. E o Giovani acabou de entrar em campo e já tomou cartão. Ele deu um pontapé por trás no tornozelo do Ronald. É falta para o Guarani, cartão para o Giovani. E ficou barato, Batista, porque aquela velha história, né? E outro detalhe, falta no sábado de carnaval, por trás,
é perigoso, né, Batista? É isso aí, o Marquinhos já está falando rapidinho, hoje está bem rapidinho. Bola parada, é cobrança de falta no campo de ataque, falta para a equipe do Guarani, dá tempo ainda, hein? 41 minutos passados do segundo tempo. Teremos aí uns acréscimos, talvez 4 minutos. Dá tempo do Guarani ainda vencer essa partida. E agora está tendo uma checagem, vai ser expulso o Giovani, hein? Giovani vai ser expulso, ele deu um pontapé criminoso por trás, foi extremamente violento. E ainda depois que ele deu o pontapé, ele ainda pisou na perna do Ronald. Poderia ter quebrado a perna do Ronald. O árbitro foi chamado a atenção pelo VAR. Thiago Duarte Peixoto quem está no VAR e o árbitro está indo para lá. Meteu a mão no bolso da camisa, cartão amarelo. Cartão amarelo está anulado e vai dar o vermelho. Está expulso o Giovani. É merecido, né, Batista? Eu falei que ficou de graça para o jogador, Batista, porque ele entrou e falta por trás. Até brinquei, né, porque o lance era muito rápido. Até brinquei com você, sábado de carnaval, falta por trás, é perigoso. Mas merecido, né? E outro detalhe, jogou no Guarani. Aquela velha história. Eu vou mostrar para o Guarani que eu teria que ter ficado. E aí tomou o vermelho o jogador que é do Santo André. É negócio impressionante, né? É uma burrice sem tamanho. Eu não consigo entender como um jogador profissional faz uma sandice, uma besteira imensa desse jeito. Arrebenta com o seu time. Melhor para o Guarani, que o Ramalhão vai ficar com 10 aí nessa reta final. Mas para o Santo André é um negócio apavorante, né? O jogador acabou de entrar, o treinador faz uma alteração buscando alguma coisa importante e o jogador faz isso. Bom, melhor para o Guarani. Vem para a bola o time do Bugre. 43 minutos da etapa final. 2-2. Claro que o árbitro vai observar aí toda essa paralisação. E até agora já faz mais uma alteração o técnico do Santo André. Tá entrando aí o Jatobá. É falta para o Guarani bater pela direita. Levantamento, Diogo Matheus colocou lá dentro da grande área. Carlão tira, mandou para fora, para a linha lateral em arremesso para o time do Guarani. Diogo Matheus tem pressa, cobra, entregando para Matheus Pereira. Ele é lateral esquerdo, mas está do lado direito, rola atrás, vem para Ronaldo Alves, demora para fazer o passe. Agora faz tocando, vem para a bola. Persson tocando pela direita para Diogo Matheus, na frente para Ronald. Tocado por trás, Diogo Matheus cruzou na área, bola desviada, vai embora. Lucão estava na bola, mas chegou primeiro, o zagueiro tirando, saiu escanteio. Escanteio para o Guarani bater. E o Vitinho já bateu a mão no peito e falou assim, eu quero bater. E agora com calma, note aí a alteração, Batista. Saiu o Júnior Todinho para a entrada do Jatobá. Todinho foi embora, Jatobá com a 15. Escanteio autorizado, Vitinho, pé direito, levantou na área, chega tirando. Lucão, quem tocou na bola, ela foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Santo André. Tem cobrança que é legal, hein? Do Vitinho. Ele tentou chegar na bola, mas o Lucão do Break estava por ali. Último toque, só tiro de meta. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro. Opa. Depois do jogo, aqui na Bandeirantes, é super legal. Mas, senhor Batista, muito obrigado, hein? E tem um oferecimento? De Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade
com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Domina o time do Guarani. Ronald tocou a bola na frente no comando. Ela voltou para ele no toque do zagueiro. Ronald para Diogo Matheus. Para Ronald, pé direito. Rolou para a entrada da grande área para Vitinho. A bola volta reboteada para Diogo Matheus. Para Vitinho. Lançou no fundo. Persson partiu pé direito. Cruzou para trás. Faltou alguém do Guarani para chegar primeiro lá atrás do zagueiro para afastar. Tira Thiago Enes, tocando para Dudu Vieira, levanta a bola de perna direita. Lucas Tocantins está no campo de ataque. Ronaldo Alves estoura, tira dali. E aí Dudu Vieira toca para fora, para a linha lateral. Tem pressa o time do Guarani, cobra arremesso lateral, vem Índio para fazer o passe, virando pela direita, se manda, beiradeando o campo. Diogo Matheus partiu, vai para cima da marcação, cortou para o pé canhoto, tentou o cruzamento, deu rebote, partiu o Índio, dominou pé canhoto, passe errado do Índio. Entrada na área, Guarani atacando com 4. Lucão do Break vai ao desespero e só dá uma olhada lateral assim para o Índio. Para a besteira que o Índio fez, é tiro de meta para o Santo André bater. Alguma vez na sua vida, Batista, quando o lance não estava perfeito assim, pergunta que não quer calar, você já deu uma olhadinha de lado e fez assim? Sim, exatamente, aquele olhar fulminante, olhar que derrete. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço do Brasil. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanato. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. 33427000. Odontoclinic. Carlão tira lá atrás num chutão, a bola vai lá atrás na zaga do Guarani. Ronaldo Alves domina, soltando para Índio, vem por dentro, escapa o time do Guarani. Tem que ser pressão total. 48, vamos até 50, mas o Santo André tem o contragolpe. Domina pela esquerda, tentando levar Lucas Tocantins, partiu, é falta nele. Era tudo que ele queria. Falta lá na frente, na esquerda, falta para o Santo André bater. Santo André chamando toda a responsabilidade para o jogo, e agora foi o Lucas Tocantins, atleta habilidoso. E olha só, Batista, dá para a gente ver o Carpini falar, vai para frente. Olha a falta para o Santo André aí, Batistão. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Desmantes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbella. Falta, Bruno Xavier, cobrou, levantou na área, toque de cabeça, gol! Gol! Jatobá é do Santo André. Sorriso maior, uma equipe de valor. Na marca de 49 minutos, etapa final. Cobrança de escanteio, Bruno Xavier de perna canhota, levantou no costado da defesa bugrina. Subiu, meteu a testa na bola. A bola passou no meio das pernas do Kozlinski. Falha feio, o goleiro do Bugre toma entre as pernas. Cabeçada do Jatobá. A bola foi para a rede. Carlos Jatobá, camisa 15. Coloca o Santo André na frente. Bola aérea na defesa do Guarani, é um martírio, é uma desgraça, é uma coisa terrível, é uma aflição permanente. Gol do Santo André, Carlos Jatobá, Santo André de virada. 3, Guarani 2, e o detalhe do gol é seu, Marcos Luiz. Cruzamento
cruzamento que partiu, Batista, principalmente do lado do campo na cobrança da falta, né? E aí o que aconteceu? O Jatobá no meio da zaga do Guarani. Como você disse, bola aérea na zaga do Guarani é um martírio. E o Jatobá, que entrou há pouco, entrou para fazer a diferença. Amplia para o Santo André e de virada. 3-2 no brinco. Termina a partida. O Guarani toma 3 gols de forma inacreditável. Um time que vencia por 2-0 é inexplicável. Como é que pode cair assim de produção e ceder espaços para o adversário da maneira que cedeu e toma 3 gols? Bruno Guzmán. Ele é o ouvinte comentarista, o torcedor do Guarani que hoje esteve conosco. E aí a sua análise final, hein, Bruno? Batista, difícil, né? Eu, como torcedor do Guarani, acho que vou falar pelo pessoal aí que a gente não sabe mais que Guarani que a gente vê em campo, né? Eu elogiei no primeiro tempo, falei que a estratégia foi bem feita, porque o Guarani estava conseguindo dosar ali o ataque do Santo André, mas eu acho que Thiago Carpini entrou no vestiário e falou assim: vocês sabiam que 70% dos gols saem de bola parada? E aí aconteceu isso que vocês viram, 3 bolas alçadas na área, 3 gols do Santo André. Algumas falhas, na minha opinião, aí do goleiro. Não vou ficar culpando o goleiro também só, porque ninguém sobe para cabecear essa bola. Então fica difícil, a gente não sabe mais se o Guarani que entra em campo, o primeiro tempo aguerrido, jogando ali, matando cirurgicamente, mas volta para o segundo tempo, quando é identificado o problema do Guarani, o Guarani não consegue identificar como reverter essa situação e acaba acontecendo isso que aconteceu hoje, infelizmente. Valeu, Bruno Guzmán, um grande abraço para você, que prazer tê-lo conosco, parabéns pelo hino do Guarani que você gravou na guitarra, a gente toca sempre aqui e todas as vezes que a gente toca, lembramos de você. Um forte abraço, muito obrigado. Abrilhantou de maneira significativa aqui a nossa transmissão, infelizmente com uma derrota no seu time. Abraço, muito obrigado, hein? Batista, muito obrigado. Queria só mandar um abraço aí pro Marcos Luiz, CH, o Gleger, que é uma honra estar aqui falando numa mesma transmissão que o Gleger, que eu ia lá gritar o nome dele, um grande ídolo. O Edu Pinheiro também, Joelcio, o Lucas, o Júlio Nascimento, que não está aqui na transmissão, mas que é um grande parceiro, um cara que me dá moral pra caramba no programa. Então queria deixar minha gratidão aqui com vocês e estou à disposição para qualquer coisa aí que precisarem. Tá aí, portanto, ouvinte comentarista, toda jornada esportiva pela Bandeirantes é assim. Aqui o ouvinte tem vez. Aqui temos um representante dos ouvintes da Bandeirantes e dos torcedores do time de Campinas. Foi assim com o Bruno Guzmán na partida de hoje, 3 para o Santo André, 2 para o time do Guarani. E já ganha de imediato, assim que é sorteado, sempre no programa Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes, das 17 até as 19h30, já ganha o rádio com faixa estendida para ouvir o FM da Rádio Bandeirantes 85.7. Termina a partida e na sequência vem aí jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Olha, público 2.438, 2438, renda 38.400, então 1-0 logo a 4 minutos, Lucão do Break, 4 minutos de jogo, hein? Lucão do Break, 1-0 Guarani, gol de Pucheta. Depois, a 30 minutos, Giovanni Augusto batendo pênalti, 2-0 Guarani, placar do primeiro tempo. Aí vem o segundo tempo, e aí a 19 minutos, Júnior Todinho, depois uma cobrança de escanteio, bate na trave, volta, marca o gol. E aí a 29 minutos, Luiz Gustavo, também ex-Guarani, empata 2-2. E nos acréscimos, uma falta lateral, cobrança do Santo André e Jatobá de cabeça, marca 3-2. Deixa eu ver, foi cabeça o primeiro, de cabeça o segundo e o cabeça o terceiro. 3 gols de cabeça. Galera muito brava, evidentemente, aqui, né? Já levantada a bola pelo Batista, problema do Guarani, da sua defesa, os gols de cabeça, tá?
Vamos lá, começar com o CH. Pois não, CH, vamos lá, professor, comente, hein? De virada 3-2, deu Ramalhão. O Guarani deu mole, né? Do primeiro tempo 2-0, até a gente deu relevo à estratégia, porque o Guarani desceu menos, foi menos ao ataque, foi preciso, eu chamei de cirúrgico o time, mas pelo ímpeto do adversário, pelo cansaço de alguns jogadores do Guarani, não dá para jogar em casa e se manter administrando o jogo e só marcando 90 minutos. O Guarani não fez 90 minutos de jogo para administrar, mas ele fez 75. Jogando em casa não pode ser assim. Por mais que ele tenha planejado, ele tinha que voltar no segundo tempo de uma outra maneira. Ele, de novo, deu a bola para o adversário, apostando que seus jogadores, que no primeiro tempo fizeram um trabalho defensivo bom, consistente, mas o segundo tempo, de tanto pressionar, de tanto apertar, o Santo André virou o jogo com total merecimento. Os números são brutalmente a favor do Santo André. Número de escanteios, chutes para o gol, chances criadas, número de passes corretos. Guarani errou muito passe e assistiu o Santo André jogar, apostando na solidez que aconteceu no primeiro tempo defensiva, que no segundo tempo não aconteceu. Pela melhora do Santo André, o Carpini mexeu melhor no time, mexeu mais rápido que o Daniel Paulista, e nessa briga, não só no resultado, mas na briga dos técnicos, o Carpini foi melhor que o Daniel Paulista. Daniel demorou para enxergar o que tinha que ser feito. O primeiro aspecto que o time dele não fez foi ter adiantado a marcação, não deixar... Eu falei isso no intervalo, eu nem gosto de ficar repetindo isso. Os 20 primeiros minutos, parece clichê isso, mas não é. Os 20 primeiros minutos do segundo tempo, o Santo André não pode fazer um gol, porque senão ele volta para a partida. O jogo não está definido, foi isso que eu falei. Porque, eu vou repetir, apesar de entender o Daniel Paulista, ele não tem um time pronto fisicamente, mas você precisa fazer variação durante o jogo. Então, se ele volta marcando a saída de bola do Santo André, como ele começou o jogo no primeiro tempo, ele não daria tanto espaço. Talvez cansasse o time mais perto dos 20 minutos, mas daí você mexe no time, não é? Mas não dá para discutir a vitória do Santo André, não. Eu vou repetir, todos os números, todos, foram em favor ao time do Carpini, que jogou mais futebol. A zaga do Guarani falhou demais no segundo tempo. Nos 3 gols houve bobeira e no último o goleiro tomou uma bola embaixo da perna. Daqui a pouco o Gleger vai falar se houve frango ou não, mas principalmente a linha defensiva, os laterais, os zagueiros e os volantes, em todas as bolas alçadas para a grande área, deram bobeira, e eu quero dizer de novo, o Santo André, de uma maneira irreparável para mim, venceu o jogo de virada, porque, repito, teve coragem, e o Guarani foi covarde, ficou lá atrás assistindo o jogo e perdeu para um time que estava desesperado. Veio para conseguir 3 pontos e ganhou e está levando justamente para Santo André 3 pontos que igualam, né, o Santo André ao Guarani em número de pontos. Obrigado ao Valdemir aí da Vila Boa Vista. Esse técnico é retranqueiro, não sabe mexer. Diz aqui o Zé Carlos de Hortolândia. Deixa eu ver o que mais aqui. Boa noite, Edu. O Daniel é covarde, medroso. É o Luiz de Toledo, lá no Paraná. Muito obrigado, Luiz. Deixa eu ver o que mais aqui. Pegar satisfeito com o empate e tal. É o Abimael do... Empate não, acho que ele estava escrevendo, estava dando empate, né? Acabou vencendo aí o Santo André. Deixa eu ver o que mais aqui. O Oswaldo, Zezinho de Guarulhos. Esse Ronald e Maxwell são ruins demais. Assinado Zezinho de Guarulhos. Eu avisei. Diz aqui a Lucila também, não acredito. Depois que fez o 2-0, não quis mais jogar. Merece perder. Técnico e time covarde. Todos atrás. Gols pelo alto de novo. Insisto em dizer que tem jogador que não serve nem para reserva. E agora o Daniel, o que dizer? Né? Parabéns, Carpini, pela vitória. É o Vieira, do 2650. Deixa eu ver o que mais aqui. Rapidinho aqui o nosso WhatsApp. Do Guarani ainda não resolveu seu problema no gol. Esse goleiro foi responsável por 2 gols tomados.
Deixa eu ver o que mais aqui. Carpini tem que voltar. Nilson de Campinas. Treinador fraquíssimo, né? Desde o ano passado, já passou a hora de ser demitido. Se referindo ao Daniel Paulista. O Daniel Paulista não tem padrão. Amanhã tem que mudar o técnico. Lineu, aqui de Campinas. Time Mr. M, engana... Como é que é? Engana não sei o quê. João Paulo de Moraes, da Padre Anchieta. Meu nome é Kleberson, time covarde do Guarani, recuou demais, time medroso, Daniel Paulista perdendo sua característica. Oi, Zorzinho, vamos comentar, hein? De virada deu Santo André, Guarani 2, Santo André 3, público 2.438. Exatamente, né, Edu? E assim, olha, o Guarani, o primeiro tempo, nós percebemos que foi realmente uma estratégia bem definida. Fez os gols, né? Ele mudou o esquema ali a partir do primeiro gol, né? Agora, volta para o segundo tempo e volta um time apático, né? É claro, se você tem uma estratégia de marcar uma linha alta, beleza, ok, tá tudo certo. Se você tem uma estratégia de fez o resultado, vem numa linha baixa, espera o contra-ataque, ok também. O problema é que o Guarani tomou 3 gols de bola parada, né? E a partir do momento em que ele toma o primeiro gol, o que ele faz? Ele tira um atacante, tira o seu segundo volante, foi o Iago e o Rodrigo Andrade, e volta novamente com um esquema de 3 volantes. Para quê? Para segurar o resultado, para segurar o 2-1, para jogar o time do Santo André para cima do seu time. Foi o que ele fez. O Daniel Paulista fez exatamente isso. A mudança que ele faz, a primeira mudança que ele faz, ele muda totalmente a estrutura do time, ele muda totalmente o esquema. Ele coloca o Giovanni Augusto, que no primeiro tempo vinha articulando ali por dentro para jogar num setor do campo que ele ficou comprometido. E aí o Carpini, inteligentemente, joga o seu time, adianta as suas linhas, como já tinha feito, inclusive, quando tinha tomado o primeiro e o segundo gol no primeiro tempo. Joga para cima. Tudo bem, o Guarani tomou 3 gols de bolas paradas. 3 gols aonde a sua zaga fica olhando a bola. Fala para mim, de todos os 3 gols, qual jogador do Guarani estava no lance? Nenhum. Todos os 3 gols tomados com liberdade dos atacantes do Santo André. Ou dos zagueiros, né? Porque o Luiz Gustavo também fez gol. Então, o que aconteceu? Erro novamente de estratégia, erro na marcação, erro de você chegar no vestiário e dar um chacoalhão nos caras. O negócio é o seguinte, nós estamos ganhando de 2-0, e o Batista falava na transmissão, né? Não dá para entender um time ganhando de 2-0 e depois volta para o segundo tempo apático. Sabe o que é isso, Edu? É falta de concentração. É achar que 2-0 está com o resultado definido. É achar, olha, já ganhamos o jogo, vamos fechar aqui, vamos fazer uma manutenção de resultado e está tudo certo. E não é assim que funciona o futebol. Eu costumo dizer o seguinte, tem muita gente que fala aí, 2-0 é um resultado perigoso. Perigoso? Que time que não quer ir para o vestiário no primeiro tempo ganhando de 2-0? Então não é perigoso. É perigoso para o time que volta como voltou o Guarani. Desconcentrado, sem comprometimento, errando na transição, errando passes de 5, 7, 10 metros. Aí é perigoso. E foi o que aconteceu com o Guarani. Perigoso para um time que toda a bola parada, o Guarani quer marcar setor, ok, dá para marcar o setor, só que você tem que marcar o jogador que entra no seu setor, e o time do Guarani inteiro olhando a bola. E foi por isso que tomou 3 gols de bola parada. Será que o Daniel Paulista ainda não aprendeu? Vamos voltar. Todos os jogos do Guarani, a dificuldade que tinha na bola parada. Vamos voltar àquele jogo do Ituano, né? Aquele jogo do Mirassol, que o Guarani sempre tomando gols de bola alçada. Quero ressaltar que o terceiro gol foi falha do seu Kozlinski, ele erra na execução do movimento, ele erra no movimento técnico, cai para trás e a bola vem nas pernas dele. Só que quando ele faz o movimento jogando o corpo para trás, aí não tem como. A bola passou no meio da perna e não tem como esboçar a reação se você está desabando o seu corpo para trás. Aí não. O goleiro não faz, em momento algum o goleiro joga o corpo para trás. E foi isso, e o Kozlinski falhou no terceiro gol, concordo. Nos outros 2 eu acho que não houve falha do goleiro do Guarani. Agora, não dá.
Não dá para admitir um time vencendo de 2-0 do Santo André, que está cheio de problemas, cheio de dificuldades, estava lá embaixo na tabela, e você vencendo o jogo de 2-0. Aí é falta de concentração, aí é comodismo. O Guarani se acomodou, o Guarani sentou em cima dos 2-0 e ficou assistindo o Santo André jogar. O CH acabou dizendo aí agora, olha, o Santo André foi brutalmente, em todos os aspectos, melhor que o Guarani nos números. E eu concordo plenamente. Por quê? Porque propôs o jogo, porque estava concentrado, porque em momento algum, como achou o Guarani que estava ganho a partida, o Santo André achou que estava perdido e foi atrás e buscou o resultado. Então eu tenho que parabenizar a equipe do Santo André, parabenizar o seu Carpini, que fez um belíssimo trabalho detectando os erros, detectando as mexidas erradas do Daniel Paulista, jogou o seu time e fez uma belíssima partida e mereceu. Segundo tempo, o Santo André, aliás, o jogo todo, né? O Santo André mereceu o resultado, mereceu os 3-2. Agora, o seu Daniel precisa rever os seus conceitos, porque a estratégia, em alguns momentos, é legal. Você recuar, você trazer o seu time, você mudar o esquema, só que não dá, né? Não dá para você mudar o esquema e não ter organização. E foi o que aconteceu com o Guarani. Então, se você quer mudar, você tem que treinar. Será que ele treinou as mexidas que ele fez? Será que o Guarani treinou bolas paradas? Será? Aparentemente não, viu, Edu? E por isso perdeu o jogo. Futebol é muito competitivo. Futebol é muito competitivo. E o Guarani hoje realmente achou que estava ganho, achou que estava tudo certo, achou que, olha, 2-0, vamos lá, 3 pontos, vamos só aqui agora, só segurar, só manter, e aí não dá. Não tem como. Faltou concentração, faltou comprometimento, e na minha opinião, o seu Daniel Paulista errou. Errou nas substituições e errou na estratégia de jogo, Edu. Olha, hoje tivemos Mirassol 1, Ponte também 1, a Ponte perdia, o Luca acabou empatando, tivemos Ituano 3, Ferroviária 1, grande vitória do Ituano, boa campanha do Ituano, e aqui no Brinco, Guarani 2, Santo André 3 de virada. Então a situação nesse momento no grupo do Guarani, que é o grupo A, Corinthians tem 14, Guarani tem 10, o Água Santa 7, Inter de Limeira 7. Só que o Corinthians, o Água Santa e Inter de Limeira vão jogar o Corinthians amanhã pela manhã, na Neoquímica Arena contra o Red Bull Bragantino. O Água Santa joga na segunda-feira contra o São Paulo, 15 horas. E a Inter de Limeira joga amanhã às 16 em casa contra o Palmeiras. Situação da Ponte no grupo dela, o grupo D, Red Bull Bragantino tem 16, o Santo André com agora a vitória tem 10, ultrapassou o Santos, Santo André tem 10, Santos tem 9 e a Ponte tem 8. O Santos vai jogar amanhã contra o Novo Horizontino às 18h30 na Vila. Então hoje estariam classificados Red Bull Bragantino e Santo André, no grupo do Guarani, Corinthians e Guarani seriam os classificados. Na classificação geral, essa vitória do Santo André coloca ele com 10 pontos em 10º lugar, já ultrapassou a Ponte. Então é o seguinte, a Ponte são 2 que vão ser rebaixados. Na classificação geral só serve para apontar as 2 equipes que serão rebaixadas. O campeonato tem 16 equipes. A Ponte é 13ª com 8, já jogou. 14º, Água Santa com 7, 1 a menos. Água Santa e São Paulo, segunda-feira em Diadema. 15º e penúltimo, Inter de Limeira com 7. A Inter amanhã joga com o Palmeiras em Limeira. E Novo Horizontino com 2, situação bem difícil. Novo Horizontino pega o Santos na Vila amanhã, 18h30. Essa é a situação das equipes de Campinas no Paulistão 2022. Meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Você no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, muito obrigado. Você no Facebook, você nas redes sociais, nos aplicativos, no Radinho AM, no Bom AM, Radinho AM 1170, muito obrigado. Alô, Ribeirão Preto, AM 1270 também no Radinho, muito obrigado. E por falar em Radinho, você no FM, com faixa estendida 85,7 nos acompanhando, também muito obrigado. Não são todos os rádios que têm a faixa estendida, os veículos novos agora já vêm com o rádio na faixa estendida. Então você vai até 85,7, cá estamos falando, você ouvindo, muito obrigado em FM, quem diria, é o nosso Grupo Bandeirantes sempre crescendo. Meus amigos, vem aí o nosso jogo aberto aqui fechado, hein? Guarani 2, Santo André de virada.